la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, Gabriel Divan. E aí, Divan, como é que tu tá? Voz destruída, eu queria que fosse uma homenagem ao ídolo Tom Waits, né? Mas na verdade é mudanças climáticas. Mudanças climáticas e início de aula, né, cara? Eu também tô ferrado cara, ali. Início de aula é um horror, velho. O cara toda noite gritando pra uma sala, né, extensa pro fundo, que dá um eco meio esquisito. Bom, enfim. Eu vou dizer que já gravei o RT comentado e foi difícil, cara. E tanto assim, ó, o cara tinha que falar, sabe? Nossa senhora. Mas é isso aí, né, cara? É o que temos. O que importa pra quem tá nos ouvindo, Gabriel Divan, é que temos hoje, de novo, uma pessoa que sempre é pedida e eu acho que a galera vai ficar muito contente. Papo de altíssimo nível, como só ia acontecer, né? Tá começando a ficar complicado escolher qual é o melhor episódio da participação dela aqui, fora aquele que entrou nos anais, né? Que as pessoas já citam assim, né? O automático, mas assim, eu diria que todos estão num nível assim de pódio / medalha de ouro. Muito bem. Antes da gente ir pro episódio, só, Gabriel, avisar pro pessoal, né? Assim, galera, nós precisamos de ajuda para se manter em pé, né? Manter o programa em pé, pagar as pessoas com justiça. Então, como é que faz para apoiar, Gabriel Divan? Porque assim, ó, você pode não gastar nada, você vai lá no Spotify, vai no Apple Podcast, você avalia a gente, você reposta as coisas, né, dizendo algo, dizendo, ô pessoal, escuta isso aqui, manda para todo mundo no WhatsApp, manda escondido, diz assim, ó, ouça aqui o Fernando Holliday, daí quando eles veem, deu play no Vira Casacas, dá para fazer isso aí. Ou tu diz assim, ouça aqui esse podcast podre, um apresentador ruim, falando altas polêmicas, aí as pessoas vão lá e vão ouvir, olha só a surpresa, Tatiana Vargas Maia. Pois é. Essa é uma das coisas que você pode fazer para nos apoiar. Compartilhar coisa legal, fazer indicação da gente, fazer a gente chegar em ouvidos que eventualmente não nos conheçam, reforçar para as pessoas que gostam, né, que tem episódio legal, que tem coluna legal nas sextas-feiras. Agora, a gente precisa manter a casa em pé, ninguém aqui quer enriquecer com isso, a gente só quer manter o programa funcionando com as condições que a gente acha que ele merece e que vocês merecem. Então nós temos algumas maneiras de apoiar. Felipe, vamos fazer um pedido muito especial aqui para as pessoas. Muita gente ficou durante muito tempo dizendo que queria fazer Pix pro Vira Casacas, né? Então, nós temos agora uma chave Pix, mas tem um porém. Pessoal, pelo amor de Deus, se for fazer, faça aquele Pix na modalidade recorrente. Crava lá para a gente ganhar R$5 por mês, né? Deixa aí agendado para que o apoio seja constante. Porque por mais que a gente valorize, né, a sua empolgação, por mais que a gente valorize, né, a sua alegria momentânea ou coisa parecida, se casou, vai nascer o filho. Se vai nascer o filho tem que economizar um dinheiro, né? O time ganhou, veio uma notícia boa, bebeu todas, aí começa aquela coisa Las Vegas, né? Eva, olha o Vira Casaca. Aí depois nunca mais apoia. Não, a gente tem contas para pagar todo mês, gente amiga. Então, ao invés de fazer uma extravagância muito bizarra, né, tipo o Neymar comprando Batmóvel, né, uma vez na vida ou tá na morte, faz R$5 por mês. Felipe, qual é a chave do Pix para mandar o Pix recorrente? É nosso e-mail. Até tem gente que diz assim, faltou ali na descrição do episódio, Gabriel Divan, ou a chave Pix de vocês. Vamos botar. Mas é muito fácil, né, cara? É nosso e-mail, tá lá no nosso site. viracasacaspodcast@gmail.com. Repito, viracasacaspodcast@gmail.com. E tá lá no nosso site, viracasacas.com.
Ora vejam. Bom, Isso, você pode também manter os métodos tradicionais, né? Você vai lá no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc, cadastrando-se lá e fazendo a sua opção por qual valor você quer. Claro, eu não gosto de 5, eu quero dar 7, número de sorte. Tá, tudo bem, pode. Pode dar 14 também. Pode dar 42, pode dar... Agora, a gente pede uma contribuição que acreditamos ser honesta e acreditamos que cabe no bolso da galera aí. Se não der, se não tá dando no momento, beleza, né? Desde que, sempre lembre, dá uma forcinha pra gente, curte lá nos nossos agregadores, curte lá nos streamings, dá estrelinha, siga a gente no Blue Sky, no Instagram, no YouTube e ajuda a massa a crescer. E só por fim, né? Faz tempo que a gente não fala da lojinha, né, cara? Se você quer uma camiseta do Vira, tem do Aparte, tem do RT, tem de tudo lá, tem caneca, tem ecobag, dá uma olhada. Vai ter coisas que você vai gostar. Entra lá no umapenca.com/viracasacas e também é uma forma de ajudar a gente. Ufa! Acho que é isso aí, Gabriel. Vamos lá ouvir a Tatiana. Ufa é da mesma família de Epa e Upalalá. Vamos! Gabriel Divan, e aí, como é que estamos? Olha, estamos naquela, né, cara? Estamos num mundo cada vez mais confuso. Ainda bem que nós somos aliados de pessoas que nos trazem respostas e trazem toda a solução para todos os problemas e não fica nenhuma dúvida. É isso? Muito bem, Gabriel Divan. Hoje a gente está com ela, né? A mais pedida em todos os episódios, né? Que sai alguma coisa assim e diz, cadê Tatiana Vargas Maia? Tá aqui, a Tatiana volta sempre, né? Tatiana, como é que você está? Eu estou começando o semestre letivo, segundo semestre letivo de 2025, então tu pode imaginar como eu estou. Fora isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no Vira. Muito bem, né? Gabriel, apresentação de novo? Uma apresentação, assim, acho que rapidinha, né? Porque o cara que não conhece a Tati tá perdendo completamente tempo útil da vida, né? Em função de informações não confiáveis em troca de sabedoria. Então, né, de repente ela só fala rapidinho o que ela é, qual é o cargo para qual ela foi eleita em breve e qual é os horários melhores para correr no parque sem ser assediada por maníacos. É verdade. Tem essa história, eu tinha me esquecido dela completamente. A última vez que eu encontrei o Gabriel Divan, ele correu o risco de levar um murro na cara, porque eu estava correndo à noite na Redenção, e foi um dia que eu saí para correr, Abal, dizendo assim, não, tá tudo bem, eu posso correr na Redenção, não vai acontecer nada de errado. E eu tô passando pelos arcos da Redenção, e tem um maluco que começa a correr muito próximo de mim. Eu de fone de ouvido olhando pra frente, assim. E eu tentando desviar do maluco. Não olhar pra ele, não prestar atenção e pensando, eu não acredito que o único dia que eu decido correr de noite nesse parque, isso acontece. E de repente o maluco vai e para na minha frente. Quando o maluco para na minha frente, eu tomo um suspiro, assim. E olho, e quem é que está me atazanando na Redenção? Gabriel Divan. Não, o detalhe é o seguinte, eu tava vindo e eu achei que ela tinha me visto, mas é que tava os dois de fone de ouvido, mas eu já tava no final da corrida, então eu já tava meio aterrissando, ela tava absorta lá, né? Aí eu comecei a olhar e não vi, aí passou por mim, aí eu disse, eu vou correr atrás. Aí eu comecei correndo lá, não viu. Aí uma hora eu comecei a fazer meio que uns polichinelo, assim, ó, olha aqui, ó. Daí ela olhou assim, tipo assim, com aquela cara de o dedinho no gás de pimenta já. Mas é isso aí. Eu cheguei em casa e disse pro Fabrício, eu quase esmurrei o Gabriel hoje. Não achei que isso ia acontecer, que seria alguma frase que eu diria na minha vida em algum momento, mas hoje eu quase esmurrei o Gabriel. Não, poderia ter dito em outros contextos, né? Mas nesse aí, no caso, esse seria literalmente, né? Não façam isso, pessoas, tá? Né? Ou certifiquem, ou comece a fazer as palhaçadas mais de longe, assim, né? Dá tempo pra pessoa processar o que tá acontecendo. Enfim, mas eu dei a dica depois, né? Dá pra correr na pista lá, que tá bem iluminada, tá bem legal. Desde que tu me disse, eu tenho ido correr na pista e ela é ótima. Eu achava, Gabi, que ia ser meio tedioso, sabe? Ficar naquela coisa. E, na real, eu acho bem tranquilo ali, é ótimo. Dá pra pegar velocidade, jogar bem. Isso aí eu não sei. Pegar velocidade, isso aí nunca aconteceu comigo. Mas, enfim, né? Como é que é? Tá onde? Faz o quê? Qual é o cargo? A gente quer saber do cargo. Aí. Eu sou a Tatiana Vargas Maia. Se eu fosse uma pessoa que não é modesta como eu sou, eu estaria muito convencida, porque eu fui apresentada como a que é aclamada pelos ouvintes do Vira e que tem todas as respostas.
Mas eu sou uma modesta professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho sorte de chamar Gabriel Divan e Felipe Abal de meus grandes amigos. Que delícia, obrigado, Tati. E é claro que a gente já vai começar, então, né, daquele jeito simples, né? A gente já estava conversando aqui em off um pouquinho. E, Tatiana, a grande questão que a gente tem hoje, né, em relações internacionais, é claro que é o nosso querido amigo, figurinha carimbada aqui, o Gabriel Divan está rindo, não sei porquê. Não, eu ia dizer que a grande questão que a gente tem hoje era sobre o assunto que a gente estava falando, que era Thundercats e He-Man e She-Ra. Mas enfim, continua. Não é sobre isso aí, né? Isso vai ficar só para os apoiadores, a gente vai fazer um recorte de teorias culturais a respeito de Thundercats e coisa. Tati, nosso amigo Donald Trump. A gente sempre acha que está em uma época da história que está vivenciando, que as coisas estão diferentes, que elas estão mudando, que elas nunca foram vistas antes. No que diz respeito a essa figura, né, e o jeito que ele está tratando a questão das relações internacionais, que a gente está observando agora, que tudo vira uma mistura do que ele pensa, do que ele acha que está certo, dos amigos dele, inimigos dele, misturando economia, diplomacia, né? Tudo vira uma coisa só. É bizarro porque parece que a gente tá vendo um rei, né? Aquele cara que diz, não, falaram mal de mim, então tarifas pra você, rompimento de relações com você. Tati, é mesmo uma coisa assim que a gente tá vivendo inédita, né? Pelo menos modernamente, ou não, isso aí é um negócio que já era previsto que ia acontecer? Eu gostei que tu trouxe a ideia de que o cara se comporta como um rei, Abal, porque alguns meses atrás o Partido Republicano inclusive circulava algumas imagens geradas em inteligência artificial do Trump como um monarca de fato, né? E é muito curioso pensar nisso, em toda a simbologia envolvida nesse tipo de comunicação, porque se o Trump está se comportando ou se imagina como um monarca, ele não é qualquer monarca, né? Ele é um dos monarcas mais absolutos e volúveis, assim, que a gente pode pensar na nossa profundidade de experiência histórica. Eu acho muito interessante, e tu é historiador também, então eu sei que tu vai entender essa dimensão, da gente brincar com esse meme que já circula pelo menos desde a pandemia, de que estamos todos cansados de viver em tempos sem precedentes históricos, né? E é uma brincadeira que, para quem estuda ciências humanas de maneira geral e história em específico, a gente sabe que ela é engraçadinha, porque eu acho que ela comunica assim, muito do nosso sentimento imediato, mas que ela não tem necessariamente um fundo, assim, de verdade, né? Porque qualquer momento que a gente pare para pensar o que está acontecendo em termos políticos, sociais e econômicos da história da humanidade, tem coisas novas acontecendo. Tem um texto de epistemologia das relações internacionais que eu sempre brinco e utilizo esse texto com os meus alunos de primeiro semestre, que o título é maravilhoso. E o título é Deus deu à física os problemas fáceis. E eu brinco com os alunos porque vocês são professores de ciências humanas e sociais também, então vocês sabem que alunos de ciências humanas e sociais têm um grande pavor à matemática. E a gente percebe isso no início, nas turmas ingressantes de qualquer faculdade, no Brasil e no mundo, na verdade, que os alunos muitas vezes escolhem o campo das humanas e sociais em contraste com aquilo que eles sabem que eles não gostam, que são as exatas, as naturais, não é verdade? E que a gente, digamos assim, adiciona ao campo das exatas e das naturais essa fama de ser muito difícil, de ser muito complexo. E esse texto é maravilhoso porque ele vai provocar justamente isso, provocar a reflexão de dizer, na verdade, se a gente pensar assim com calma no que a gente está pensando, pesquisando, estudando e lendo, os problemas fáceis estão em grande medida com as ciências exatas. Porque nós, nas humanas e nas sociais, estamos lidando constantemente com uma grande variável que tem um caráter, digamos assim, de não conseguir ser contemplada em grandes medidas na sua previsibilidade, que são pessoas. Não é? São seres humanos. Então a ideia de que a gente está vivendo em tempos sem precedentes, ela é esquisita quando a gente está falando de verdade de qualquer período, porque são sempre tempos sem precedentes. É isso que torna as coisas interessantes de quando a gente está estudando história, política, economia. A gente não consegue antecipar, por mais que a gente tenha a ambição de fazer isso. Ou se não a ambição,
a arrogância de querer antecipar e ter algum tipo de previsibilidade nos assuntos que envolvem pessoas e sociedades. Todavia, quando eu estou pensando em ciências humanas, eu acho, e eu discuto isso muito com os meus alunos, que a gente pode e nos ajuda a pensar em termos de escalas, ou o que a gente chama nas relações internacionais níveis de análise, né? A gente, quando estuda a teoria, a gente sempre diz, a teoria são as lentes que nos ajudam a enxergar a realidade, e essas lentes elas nos ajudam a focar num aspecto, enquanto desfoca outros. Níveis de análise são um dos elementos de qualquer teoria, é para onde é que eu estou olhando. Nas RI, de maneira tradicional, a gente fala de 3 níveis de análise. O individual, o estatal e o sistêmico. Né? Individual a gente está olhando para indivíduos específicos, e geralmente indivíduos que estão em posição de poder, ou seja, que conseguem operar mudanças mais amplas, que ultrapassam o aspecto mais imediato das suas relações sociais. Ou a gente está olhando para o Estado, que é para onde geralmente as relações internacionais e a ciência política de maneira mais tradicional olha, ou a gente está olhando para o que acontece para além dos Estados, então no nível sistêmico. E o que eu gosto de pensar, a partir dos níveis de análise, é que eles não estão nunca isolados um dos outros, eles estão numa interconexão ou numa comunicação constante, mas que alguns níveis oferecem constrangimentos para os outros. Quando a gente fala, e quando a gente falava desde 2016, vamos fazer 10 anos disso, do otimismo nas nossas instituições democráticas, que as nossas instituições mediariam esses líderes um pouco mais esquisitos que estavam surgindo lá no início do século XXI, a gente estava dizendo isso, que a gente tinha uma esperança que no nível estatal nós havíamos desenvolvido aparatos institucionais que conseguiriam constranger a ação desses líderes e movimentos um pouco mais extremistas, que mesmo que eles quisessem, eles não conseguiriam fazer tudo o que eles estão fazendo. No nível sistêmico, a gente pode falar a mesma coisa, que existem dinâmicas das relações internacionais que constrangem estados específicos. Então, por mais que um país do sul global, se a gente quiser pensar como o Brasil, como a África do Sul, queira atuar como uma potência nas relações internacionais, tem algumas coisas que ele não vai conseguir fazer, porque existem alguns constrangimentos. O que eu acho interessante desse nosso momento é justamente isso, porque parece que a gente está passando por uma mudança muito interessante. E que essa mudança está acontecendo transversalmente em diferentes níveis de análise. E que por isso, daí eu vou concordar contigo, talvez nós estejamos vivendo um momento especial em termos da ausência de precedentes. Como historiadora, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso ao longo do episódio, então não quero ficar falando aqui sem parar, porque se vocês me deixarem, eu vou. Eu acho curioso, nesse momento, pensar isso, porque tem 10 anos que a gente está fazendo um grande paralelo, que é o paralelo com a década de 1920 e 1930. Não é verdade? E eu acho que agora, 10 anos depois, a gente precisa se perguntar se a gente quer insistir nesse paralelo e que se a gente acha que nós temos elementos para insistir nesse paralelo, o que está nos esperando logo. Por que eu digo isso? Porque eu acho que esses momentos sem precedente, e talvez a gente possa pensar que o início do século XX também é um momento sem precedente, eles geralmente nos apontam uma coisa em termos de relações internacionais, que a ordem que existia até então, por algum motivo, ou por vários motivos, está ruindo, está erodindo, e que alguma coisa nova vai nascer. Só que a gente não sabe o que é esse novo. E daí eu vou parar de falar agora, mas eu vou passar uma pergunta para vocês dois. Do que vocês sabem, conhecem de história, moderna, contemporânea. A gente já teve mudanças de ordem internacional que não foram violentas? Esse é o grande negócio, né, Tati? Eu tava vendo hoje até, assim, o pessoal falando, inclusive, isso em relação a situações como genocídios, né? O que está acontecendo em Israel? Quando é que um genocídio terminou por um acordo que foi feito e daí o pessoal diz, não, vamos parar. Né? Essas coisas, né, essas mudanças, elas normalmente vêm com violência. Só vou fazer um parêntese antes aqui para largar para o divã.
Divan, Tati, eu sempre digo pros meus alunos do direito, no primeiro semestre, né, aquela primeira aula que eles dizem assim, hoje a gente vai se apresentar e não sei o que, sabe? Eu digo, não faço isso porque eu já sei por que vocês estão aqui. É porque vocês não gostam de matemática, senão vocês estavam fazendo engenharia, e é porque vocês não gostam de sangue, senão estavam fazendo medicina, e não gostam de baba, senão estavam fazendo odonto. Então, é por exclusão. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né, Divan? Olha, eu queria fazer uma pergunta que envolve também essa questão do ambiente acadêmico e tudo mais, dado o fato de que, eu nunca te perguntei isso, Tati, né, depois que tu entrou na URGS, para além do questão da pós-graduação, para que semestre tu costuma dar aula lá? Eu acho que eu já dei aula para todos os semestres, Gabi, mas agora o meu horário um pouco que estabilizou, e eu, no primeiro semestre do ano, eu geralmente dou aula para o primeiro e para o penúltimo semestre, então eu assumo a disciplina de Introdução às Relações Internacionais e a disciplina de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. E agora, no segundo semestre, eu sempre assumo a disciplina de História das Relações Internacionais 2, que é o século XX, e uma eletiva. E daí essa eletiva já foi Feminismo e Relações Internacionais, já foi Literatura e RI, já foi Nacionalismo, Etnicidade e Relações Internacionais. Então varia um pouco, assim. Eu acho que eu passo por eu encontro os alunos em diferentes momentos da trajetória deles, mas principalmente no começo e no fim, o que é muito bacana, assim. Porque a gente acaba, digamos, vendo a turma inteira, né? Tu pega eles em 2 momentos muito diferentes do curso. Pois é que eu queria saber justamente isso, porque tu está trabalhando num aluno de primeiro semestre, por exemplo, tá? Eu não trabalho com alunos tão ingressantes assim, né? Os meus, as cadeiras de processo, que é onde geralmente eu trabalho, estão lá pelo meio, do sexto em diante, né? Que são 10, então tu vai pegar de um pouco para lá do muro da metade em diante. Mas ainda assim, quando é os primeiros passos no processo penal, surge sempre algum tipo de pergunta e algum tipo de coisa que vai chocar essas coisas que a gente é bombardeado todo dia. Eu acho que, né, a respeito de relações internacionais, história, economia, política e direito, e dentro do direito, principalmente, né, o campo penal, a gente está sendo bombardeado até em demasia, faz uns 10 anos e ninguém aguenta mais, né? Mas as perguntas, elas vão gerar um tipo de debate porque elas fazem a teoria, elas fazem a prática, elas fazem um comentário ou alguma coisa parecida serem planetas muito, né, conflitantes, né? Tá tudo em rota de colisão aqui. Eu não acredito da gente falar assim numa teoria completamente apartada da prática e do cotidiano, porque aí parece que primeiro você conta o conto de fadas, aí depois você demole o conto de fadas. Eu acho que não, né? Eu acho que não tem que ser assim. Agora, um mínimo de introdução e um mínimo de uma base inicial para o cara começar, né, a criar musculatura antes de ir para o enfrentamento real, eu acho que tem que ter. E aí eu sou muito nos últimos tempos bombardeado com perguntas, porque eu acho que tem um paralelo entre as coisas que a gente trabalha, porque todo dia sai alguma coisa na internet, na televisão e tudo mais, e cada dia é uma coisa mais assombrosa, e cada dia é alguma coisa que torna aquela resposta que parece meio covarde às vezes, mas é a única que existe no mundo para certos casos, que é depende, né? Torna ela uma espécie de resposta oficial. Então me perguntam muito sobre, e não sei o quê, e o Xandão, e a competência do STF, e os processos sobre a competência do Xandão, e é só o Xandão que decide, e a prisão domiciliar, e pode ou não pode. E aí, para explicar isso aí, eu tenho muitas explicações, mas isso também ia requerer que eu sentasse com os caras e dissesse assim, ó, busca um cobertor, mantimentos, né, uma lanterna, e eu vou te explicar tudo, eu prometo, daqui a 9 horas tu vai sair sabendo exatamente tudo o que é para saber sobre isso. E nem sempre dá. E eu queria saber de ti isso, o pessoal que está chegando principalmente no curso, não que os formandos, né, e não que os próprios profissionais não tenham muitas dúvidas também, mas quem está chegando no curso, te faz alguma pergunta sobre isso? Porque a gente está vendo, por exemplo, as relações internacionais, né, e vocês acabaram de comentar sobre isso, passarem por mais um dos momentos perigosamente peculiares da história da humanidade. Nesse nós temos essa nota distintiva, né? O reizinho do mundo,
Ele já tinha o Twitter como sua plataforma de comunicação oficial da presidência no governo anterior. Agora não, agora ele despacha via Twitter. E ele especula via Twitter. Então todo dia o cara abre, né, as redes sociais, a web, tem lá um print do Donald Trump dizendo assim: Canadá, não gostei muito de tal e tal coisa. Cuidado, hein? Aí o que vai vir? Vai vir anexação, bombardeio, tarifaço, né? Enfim. Não estou muito feliz com a Rússia hoje. E aí vai dando recados e vai anunciando coisas, vai mandando cartinhas. Se eu fosse um cara do primeiro semestre, eu ia perguntar pra tia Tati o seguinte: vem cá, pode? Né? É possível isso? Quer dizer, o cara manda um Twitter e aí o mundo inteiro tem que correr atrás e tem que correr pra fazer acordo e tem que desfazer o BRICS e vem cá, né? Como é que é isso, assim, esse choque desse tipo de coisa? Porque tá cheio de coisa que daria pra explicar em tese, mas depende, né? Só uma correção, tá, Gabriel? É prof, não é tia. É prof. Não, eu fiz uma brincadeira, né? Eu acho que seria, inclusive, a pro, né? Então, eu acho que essa pergunta é excelente pra gente dar continuidade na provocação que o Abal tinha feito, né? Pra, digamos assim, iniciar a nossa discussão, que é: pode isso? Eu acho que se perguntasse pra qualquer pessoa que acompanha política internacional há 10 anos, a gente diria que não pode. E é muito improvável que aconteça, porque a gente tem, de novo, lá vem elas, lá, né, as instituições bem colocadas e desenvolvidas. Uma das principais instituições que regulavam as relações internacionais até pouquíssimo tempo atrás, gente, é a diplomacia. E ela é tão interessante que ela é uma instituição que é herdada da Idade Moderna, do início da Idade Moderna, né? Se a gente quer fazer, digamos assim, uma investigação a respeito de quando é que a gente pode começar a falar da existência de uma diplomacia, a gente vai retomar lá para as cidades-estados italianas, né, de pensar a representação, a presença de oficiais políticos que estão defendendo os interesses de uma cidade-estado em específico, e como a gente herda isso e desenvolve ela para chegar no século XX e a gente ter escolas de diplomacia muito bem elaboradas, como é o caso do Instituto Rio Branco, né, que é reconhecido internacionalmente como sendo uma das grandes escolas de diplomacia do mundo. E se a gente pensa em como a diplomacia evoluiu, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, ali pós-1945, ela estava cada vez mais oficializada, não apenas nas relações bilaterais entre os estados, do que a gente imagina sendo embaixadas, consulados e encontros bilaterais, mas a gente vê o desenvolvimento desses muitos fóruns que são multilaterais. Só pensar na prevalência da ONU no nosso discurso político, né? A ONU é isso, no final das contas. O que acontece? A gente tem uma liturgia da diplomacia. A gente tem um script de como as coisas acontecem, inclusive essas decisões. Inclusive, eu acho que vocês daí são melhores para falar isso do que eu, sobre o direito das relações internacionais e o direito internacional entre os estados, de como é que decisões sobre tarifas e sobre guerra, inclusive, acontecem ou deixam de acontecer. O que é muito curioso é como rapidamente o Donald Trump subverte isso para centralizar na figura dele. Eu comecei brincando, né, respondendo o Abal, lembrando dessa imagem do Trump gerada em inteligência artificial como um rei. E eu trouxe isso porque, para mim, a atuação dele ela é caricata num certo sentido, ela é trágica porque ela é trágica nessa caricatura, inclusive, mas ela parece ecoar coisas e processos e atitudes que a gente acreditava que tinham ficado, não no século passado, gente, mas assim, olha, uns 3 séculos atrás, que é essa ideia do rei que manda e que desmanda, e que avisa e diz: agora o bobo da corte vai dançar, ou agora as minhas tropas vão ser movidas para um outro lado. É muito esquisito isso, em termos de como a gente se acostumou a fazer relações internacionais. E daí eu acho que vale a pena, sim, voltar para a provocação da Bal e dizer: tem alguma coisa de novo, ou se não é novo, porque a gente consegue ver esses ecos históricos, é pelo menos muito diferente do que a gente se acostumou nos últimos 80 anos. Tati, desculpa te interromper, assim, mas é que quando tu trouxe o negócio da imagem do Donald Trump, sabe que tem uma camada que eu acho interessante nisso aí também, né, de fazer até essa brincadeira com o rei. Do que eu conheço, e daí tu conhece muito mais do que eu de história dos Estados Unidos, a figura de um monarca é um negócio que, assim, ó, eu imaginei um ditador, eu imagino qualquer coisa, sabe? Mas assim, ó,
a figura do monarca, a ideia, né, a simbologia dos Estados Unidos, ela é completamente construída exatamente em se separar do rei louco, né? Apesar de que o Hamilton já avisava, né? O musical, não, né? You'll be back, né? You'll be back. Mas assim, ó, toda aquela imagem de não, aqui é república, né? Eles não são uma democracia, já alertou o West Wing, né? Nós não somos uma democracia, nós somos uma república. Mas a figura do rei é um negócio assim, ó. Pensei no Império Romano, olha só, né? Esse que foi meu momento hétero de lembrei do Império Romano. Mas aquele negócio de César quer ser rei, ou seja, nunca vamos permitir. É claro que lá virou no imperador, então aqui eu não vou dizer que nunca vai acontecer em nada. Mas é esquisito isso também simbolicamente, né? Tu já imaginou assim, ó, qualquer presidente anterior dizendo assim, ó, vou brincar que eu sou o rei dos Estados Unidos, esse cara... Estavam falando em processo de impeachment, assim, na hora. É esquisito isso internamente também, né, Tati? Se a gente quiser pensar em termos... Eu não sou muito fã dessa linha da ciência política, assim, mas eu acho que às vezes ela nos dá algumas ideias para interpretar. Se quiser falar em termos de uma cultura política estadunidense, né, digamos assim, elementos talvez fundacionais, simbólicos, que são articulados desde 1776... na Constituição mais ideacional, menos material do que são os Estados Unidos, né? E daí é verdade, os Estados Unidos, eles surgem, em grande medida, o processo final de independência dos Estados Unidos é de rompimento, inclusive de justificativa do rompimento com o Reino Unido, a partir da ideia de que era inaceitável, que o monarca era inaceitável, né? Então a gente volta, e eu já falei disso todas as vezes que eu venho no Viro, eu falo disso, para as cartas, né, seja de independência dos Estados Unidos, a Declaração de Independência, a gente volta para as declarações da Revolução Francesa, elas são todas anti-monárquicas, né? Nesse sentido de imaginar, sejam sistemas republicanos ou democráticos, como sendo o horizonte contemporâneo da política, inclusive pensando na dimensão que é imaginada, a gente sabe, mas isso ela não deixa de ser importante por causa disso, de uma igualdade radical entre as pessoas que estão compondo aquele sistema político. E tu tá certo de dizer, o Trump rompe com tudo isso. O que eu acho que deixa todos nós, cada vez mais, cada dia que a gente acorda com um print novo do Twitter do Trump, talvez um pouco chocados pro nível de estar quase anestesiado, por que a tolerância é tão grande? Né? Eu acho que essa é a pergunta. Por que a tolerância? Me parece que em termos de relações internacionais, a gente pode ver alguns dos movimentos, não apenas do Brasil, mas de outros países, como uma tentativa de não estar anestesiado e de não tolerar de maneira tão aberta essas movimentações ou esses avanços. Mas no sistema doméstico dos Estados Unidos é assustador, assim. Perceber como os caras estão conseguindo avançar, como eles estão conseguindo, se não destruir, pelo menos ressignificar boa parte dessa simbologia da história política dos Estados Unidos, sem a resistência que a gente imaginou que talvez fosse ser encontrada. E essa resistência ela pode ser pela oposição, ela pode ser institucional, mas de qualquer maneira, parece que o atrito reduziu, assim, de 2016 para 2025, drasticamente. E isso é assustador, né? Eu fico pensando, e aqui eu tô divagando mesmo, gente. Hoje de manhã eu tava pensando na gravação e tal, pensando no nosso tema, e eu fiquei pensando, como é que a gente explica isso, né? E eu fiquei me lembrando do Gramsci, com aquela frase dele, né? O velho morreu, mas o novo ainda está para nascer. Eu não me lembro como é que é a tradução exatamente. E daí eu me lembro de alguém que comentou, essas são as dores do parto de um novo mundo. Eu acho que se a gente vai falar de dores do parto de um novo mundo, a gente está pensando de maneira mais ampla, assim, daí a gente tem que ver o que está acontecendo em diferentes partes do mundo. Olhando só para os Estados Unidos, às vezes eu fiquei pensando se não é um animal moribundo que está morrendo, entende? E a gente está observando isso. E, né, às vezes esse processo ele não é pacífico e ele não vai ser tranquilo, ele vai ser alto, ele vai ser bagunçado, ele vai ser sujo. E talvez seja um pouco isso que a gente está observando. O que me deixa um pouco intrigada é que como isso tudo parece questionar coisas que nós dávamos por certas, né? Como estabelecidas, como muito firmes. E daí sim, talvez seja só eu sofrendo de um certo imediatismo, mas é que me parece muito rápido, gente.
De novo, a gente está falando no intervalo de 80 anos, porque tudo isso que a gente está falando de ser novo ou de ser velho é pós-1945 em termos de relações internacionais. 80 anos não é nada, não é nem um século. A Bal me diz o que é um século em termos de história, entende? Quando a gente está falando. Nada. E às vezes eu fico pensando nesses processos de mudança e parece que quando a gente olha para o passado, esses processos eles são um pouco mais extensos. E por isso que eu digo, eu não sei se eu estou sofrendo de um imediatismo, de achar tudo muito rápido, entende? De pensar que 1945 estava logo ali e que agora não está mais. Assustador, Gabriel Divan. Não eu queria comentar umas coisas que estavam já no meio da primeira fala da Tati, mas aí a tua provocação fez entrar também umas outras aqui na Berlinda, e eu estava me lembrando uma coisa sobre isso, né? Sintomaticamente, um dos grandes protestos chamados contra o Trump nesse ano, né, ele ganhou aquela alcunha, né, aquele slogan de No Kings, né? Justamente para se valer dessa lógica. Só que assim, eu acho assim, eu apoiei, né, do meu sofá no Sul Global, eu apoiei integralmente, né, mas assim, interessante que talvez isso daí a gente tenha que pensar de uma maneira triste que não está colando e não está tendo efeito, porque, olha só, esses tempos também teve uma manifestação da Ocasio-Cortez dizendo assim, a respeito de algumas das associações, né, eu não lembro quando é que foi exatamente, né, desde aquele momento em que Elon Musk faz, né, um Sieg Heil com a mão até chegar no dia de hoje, né, a gente está vendo várias tentativas de normalização desse tipo de discurso meio bizarro, e eu lembro que ela falou alguma coisa do tipo assim, cara, na real, aqui é os Estados Unidos, cara, a gente combateu o nazismo, aí claro, ela puxa o ufanismo, a gente venceu o nazismo, tá, tudo bem, vamos deixar assim, barato, ela venceu, tá? Agora, ela tá querendo incutir a ideia de que é o seguinte, nós somos por excelência o antagonismo do nazismo, nós somos América. Pois é, e aí tu vem com o papo do No Kings também. É engraçado porque assim, se o cara pensar o republicano, reacionário, homenzão, hétero, típico, padrão, de algumas décadas atrás, vai vir na cabeça, né, sei lá, o cara com aquele chapeuzinho, né, com as orelhas acolchoadas, um rifle para ir caçar no mato, ele tem um six-pack ali de uma cerveja ruim, né, ele é basicamente o Red Foreman, né, ele é o pai do Eric Foreman do That Seventh Show, ele odeia os carros japoneses, ele odeia a Rússia, ele odeia a Coreia, mas ele odeia os nazistas também, né. Ele odeia os nazistas também, porque isso é padrão. Esse era o cara mais reacionário e mais típico, mais durão conservador que a gente tinha. E tinha essa linha aí que não era ultrapassada. Cara, eu não sei, eu concordo com a Ocasio no termo do discurso americanista dela, de que um americanismo deve ser antinazista. Eu sou a favor da manifestação contra o Trump, eu acho que é um mote interessante pensar no kings, mas assim, eu acho que no momento isso aí parece aquela coisa de querer dizer, né, que os bolsonaristas e os patriotas brasileiros são incongruentes e mostrar que eles são incongruentes falando da ditadura, reclamando de uma ditadura falsa, mas glorificando a ditadura verdadeira. Cara, essa galera tá cagando pra congruência. E não é só essa galera, esse bando de lunáticos, é realmente, por exemplo, Casa Branca, sua equipe, os, entre aspas, ministros nomeados, né? A semana passada teve mais uma do Robert Kennedy lá, dizendo que vai defund, mais uma questão de vacina e medicamento e tudo mais, é tudo uma maluquice, cara. É uma maluquice muito grande. E aí, quando a Tati falava das liturgias, a gente pensa assim, ó, tem, né, governo municipal, governo estadual, governo federal brasileiro, aí depois o cara pensa assim, diplomacia, grandes acordos, grandes blocos, aí o cara pensa grandes players, né, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, não sei o que lá. E, cara, isso aí tá meio esfacelado, porque antigamente, quando o cara ia entrar para um cargo dessa magnitude, cara, se o cara vai concorrer a prefeito, a deputado estadual, ele já tem que cortar o cabelo, ele já tem que começar a falar certas coisas, né? Convém talvez arrumar uma esposa recatada e do lar, ou coisa parecida. Imagina o cara ser presidente de um país desse, ou uma grande figura global. Hoje em dia é o contrário, cara, as liturgias que estão se curvando esse tipo de coisa. Cara, a conta oficial da Casa Branca nas redes sociais publica meme do cartaz do Super-Homem com a cabeça do Trump, meu. Sabe, meu? Eu não sei, cara. Talvez um mato sem cachorro seja tamanho
que justamente, né, até mesmo essas simbologias desses alicerces de discursos que a gente tem como poderosos, até talvez elas têm que ser revistas, porque o cara quer ser um imperadorzinho, como é que é? O Trump quer ser rei, o Zuckerberg quer ser cara do Coliseu, não sei o quê, o outro quer ser uma espécie de rei dos mundos, né? Eles estão num delírio e eles estão num perigoso, né, patamar de concretização desse delírio, que sei lá, cara, eu não sei se é bom ou se é triste, né? Tu vê alguém tendo que dizer nos Estados Unidos, em 2025, que eles não são afeitos a reis, né? E metade, mais um pouquinho da população, sei lá eu, né? Vai dizer que não, tá tudo bem esse cara ser um reizinho e nomear, né, o seu comissariado lá, que é mais ou menos como o dos imperadores do declínio romano, né? O cara bota o cavalo de senador, o outro bota não sei quem, e assim por diante. Tá, eu tenho muitas coisas aqui pra comentar, porque tu me deu muitas ideias, Gabi. Eu não sei o quão coerente eu vou ser, tá? Nessa fala. Então, só pra deixar todo mundo avisado que eu não estou prometendo coerência. Mas eu também fico um tanto quanto, assim, azucrinada de pensar nessas coisas. E eu acho que eu já comentei, se não aqui, eu comentei no finado ensaio, a gente teve um episódio sobre imaginação política, e essa é uma preocupação que me ocupa muito, porque às vezes me parece que a gente não tem imaginação política nenhuma, entende? Que a gente não consegue imaginar coisas diferentes do que elas são atualmente, ou do que elas já foram. E daí eu fico pensando nisso que tu falou, dessa nova simbologia, e é tipo, tá, quando a gente estava lá no final do século XVIII, no início do século XIX, falar de república ou falar de democracia, por mais que a gente sempre vai ter, digamos assim, a gente sempre vai remeter à Grécia Antiga, o que eu acho uma bobagem, ou a Roma, o período republicano, uma bobagem, era um mundo novo que estava sendo imaginado, né? E eu fico pensando, qual é o mundo novo que a gente está imaginando agora? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que não existem pessoas que não estão imaginando isso. Eu acho que tem uma potência muito grande no pensamento político de lideranças indígenas, por exemplo, e não só no Brasil, no mundo inteiro, de conseguir talvez imaginar experiências de vida coletiva que são diferentes da nossa. Talvez o desafio seja como é que a gente consegue ampliar a adoção dessas visões de mundo que não estão nos remetendo a uma prática política que parece tão antiga, que é essa ideia do rei, que é essa ideia do César, ou de um imperador, que agora não é mais um imperador, não é um Carlos Magno que está, né, conquistando diferentes partes do mundo, mas está conquistando diferentes mundos, enfim. Então, em primeiro lugar, tem isso, e me incomoda, assim, e eu acho muito curioso, porque... E eu acho que isso, em alguma medida, volta para isso pro que eu estava falando antes, de ser... A gente está vendo um animal em sofrimento, assim, em processo de decomposição, que me parece que esses são ecos do que muitas feministas apontariam como um problema de masculinidades, né? E tem um monte de texto bacana saindo sobre isso. Tem um texto que eu estou me prometendo a fazer há muitos anos, que é pensar um paralelo da masculinidade republicana estadunidense entre o Reagan e o Trump, porque eu acho que tem muita coisa que muda. Eu acho que a gente fica fazendo esses paralelos muito rápidos, mas eu concordo contigo que eu acho que tem muita coisa importante que muda nesses, 40 anos, no mínimo, né? E eu acho curioso que todos esses caras que tu citou, o Trump, o Zuckerberg, o Musk, eles estão de uma forma ou de outra ecoando noções de masculinidade que eles identificam como sendo valiosas e que estão muito associadas a esse exercício de um poder que não é limitado de alguma forma, né? Seja o rei absoluto, seja o César, seja o imperador que conquista diferentes regiões. Então eu acho que tem essa dimensão que eu acho curiosa, que eu ainda estou elaborando na minha cabeça, sabe? É mais uma intuição, assim, de pensar a velhice, como caduca essas questões e como a gente parece estar refém de tudo isso, num certo sentido. Por outro, fica essa inquietação de, tipo, para onde é que a gente se move daqui, né? Qual é um horizonte político que é um pouco mais promissor do que esse de ficar imaginando que a gente vai voltar para Roma ou que a gente vai reconstruir, que é o que me incomoda, e eu acho que eu já tive essa conversa com a Bal, se não ao vivo, no Vira, em alguns dos momentos que a gente não estava gravando,
do tecnofeudalismo, né? Esses papos de tecnofeudalismo me cheiram tão mal, eu acho tão esquisito isso, eu acho tão esquisito que a gente esteja normalizando e naturalizando esse discurso que tem origens bastante pouco progressistas, né? E muito pouco interessantes, e eu vejo pessoas tentando falar de um tecnofeudalismo quase que de forma crítica, mas eu me pergunto quanto naturalizar esse termo não é mais um desfavor para todos nós do que uma ferramenta de análise. E daí pensar nessas simbologias que nos constituem, né? Que tu disse da Ocasio-Cortez, falando, mas ser americano é ser antinazista. E daí a pergunta que eu fico me fazendo e que eu sei que tu te faz também, que é, sim, será? É óbvio que não é tão simples assim, né? A gente tem estudos históricos maravilhosos que demonstram como o arianismo da Alemanha nazista foi muito inspirado no regime do Jim Crow dos Estados Unidos. Então, a KKK como um ator transnacional aí super importante, né? Que não está pensando só um racialismo e uma supremacia branca para o contexto dos Estados Unidos, mas que está exportando essas ideias por todo o sistema internacional e que vai da Alemanha nazista ao apartheid sul-africano, né? Passando por outros lugares bastante inóspitos aí. Mas o que acontece quando a gente desiste, inclusive da versão mais açucarada da nossa identidade, né? E daí a gente está pensando na identidade nacional estadunidense, porque me parece que é isso, e que a Ocasio está lutando para dizer, olha, lembrem-se de quem nós somos. Nós somos os caras que venceram o nazismo. Ótimo. Assim como o Abal citou o Hamilton, e é outra coisa curiosa, né? Esse ano o Hamilton está fazendo 10 anos de estreia. O Hamilton parecia dizer a mesma coisa. Lembrem-se de que nós somos muito melhor do que essa versão pasteurizada dos Estados Unidos. Nós somos diversos e a nossa diversidade tem força e vamos pensar nos valores que estão expressos. E uma coisa que me preocupa e que daí eu acho que sim, é uma dimensão difícil da gente lidar como é que a gente vai interpretar quando as principais lideranças nos Estados Unidos agora estão abdicando dessa ideia, da ideia mais romântica e mais favorável da identidade dos Estados Unidos. E o que isso acontece em termos de repercussão política, pontualmente. Daí, ponto. Eu disse que eu não ia ser coerente na minha fala agora, então eu vou partir para um outro lado de ação, que é essa coisa de falar de império, de Roma, de César, de feudalismo, de rei, para mim é uma pílula muito amarga, porque parece que a gente está abdicando de novo da ideia que dá para ter relações sociais, em qualquer escala que elas sejam, que não são mediadas pela violência. E eu acho que se a gente quiser ser muito romântico, muito romântico a respeito do pós-Segunda Guerra Mundial, eu diria que, em termos ideológicos, românticos, o pós-Segunda Guerra Mundial tenta fazer uma aposta no esvaziamento da violência das relações internacionais. Eu não estou dizendo que não teve guerra no pós-1945. Não é isso, gente. Eu sei, tá? Eu sou professora de Relações Internacionais. Não precisa me dizer sobre as guerras proxies na periferia do sistema. Eu sei, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando parece que a gente aceita uma ideia romântica que a Segunda Guerra Mundial foi tão drástica, que daí não só a Segunda Guerra Mundial, mas o processo das duas grandes guerras, ele foi tão violento que a gente precisava acreditar que era possível esvaziar as nossas relações de violência. E nesse sentido eu seria ousado o suficiente para dizer que o pós-1945 tem uma aposta idealista na democratização das relações internacionais. Assim como as revoluções liberais do final do século XVIII e do início do século XIX faziam uma aposta idealista, romântica, que não se concretiza, mas no esvaziamento da violência das relações domésticas. Eu gosto cada vez mais de pensar a democracia nesse sentido. Que o que a gente está fazendo mesmo quando a gente opta por sistemas democráticos ou processos democráticos é que a gente está optando e apostando em resolver os nossos conflitos de maneira não violenta. Me parece que essa é uma aposta que a proposta republicana ou democrática das revoluções liberais do final do século XVIII e do início do século XIX estão fazendo, e que é a aposta que a gente quer fazer no pós-1945. E que daí essa retórica do César, do rei absoluto, do imperador, parece que está pegando isso, amassando e dizendo, chega desse papo. Chega.
Tati, é muito interessante essa tua linha de pensamento, assim, por favor, escreva sobre isso, por favor, né? Para depois a gente comentar também mais sobre essa questão, porque assim, eu concordo em gênero, número e grau contigo, e principalmente o que me assusta nisso é esse ponto que tu traz de um progressismo que acaba colateralmente aceitando essa ideia e normalizando essa ideia, né? Porque, eu estava comentando com o Divan antes a respeito do livro do Varoufakis mesmo, que eu efetivamente peguei ele para ler, e eu havia comentado, a gente falou isso em alguma, eu acho que foi em alguma live, Tati, que a gente falou sobre essa questão do termo, como ele é ruim, e eu disse, eu vou ter que ler o livro inteiro dele para ver. E eu havia falado na vez que eu achava que ele tinha boas ideias ali, e que eu não concordava com a questão do termo. E eu fiquei com a mesmíssima impressão depois do livro. Tem algo ali, ele faz algumas leituras muito boas, né? Principalmente os 3 primeiros capítulos, e depois ele fica se explicando de por que ele acha que tem que ser tecnofeudalismo, né? E é ali que eu acho que ele afunda, tá? Mas nem é essa questão de fazer uma crítica do Varoufakis. É que eu fico perguntando, num ponto de vista progressista, o seguinte: o que vem se a gente quiser, então, um depois do tecnofeudalismo? Né? Progressistas, vamos para frente. Voltar para um tecnocapitalismo? É a sequência lógica? Então não é querer alguma coisa diferente, né? É de novo aquele negócio que o Divan já falou 1 bilhão de vezes nos episódios, assim. É uma visão talvez nostálgica de uma modernidade, assim, naquele negócio, não, bom era o Fordismo, bom era, né, logo depois de 1930, quando daí então se estabeleceu uma democracia participativa que, ok, sempre os mesmos é que estão no poder, mas era melhor, né? É a ideia do conto da Aia, sabe? Ô, mulheres, podia ser bem pior, hein? Olha que bom você poder estar trabalhando e poder ter namorados, né? Imagina se veio uma teocracia. Vamos valorizar o que tem agora. Então, assim, eu acho muito ruim. Acho mesmo que é uma trava, né, Tati? Uma trava na nossa imaginação. Porque a gente também fica se referindo a um pouco para trás. Olha como tá legal já, né? Vê, depois do Vargas, mulher pôde votar, Tati. Deixa assim, já tava tão bom, né? Daqui a pouco vão tirar. É complicadíssimo isso aí. Eu acho muito problemático em termos de novo, imaginação. E talvez tenha que ser um pouquinho idealista e romântico mesmo, dizer assim, ó, vamos exigir tudo. A gente quer tudo. Ah, mas não dá pra fazer. Pede. A janela. O que eles estão fazendo, né, com a janelinha? É botar toda para um lado? Vamos botar toda pro outro. Perfeita, Bal. E eu tinha notado aqui, te ouvindo, porque eu acho que foi isso que eu pensei, era isso. Tu conseguiu traduzir muito bem um pouco da minha inquietação, que é, parece que a gente se acomodou num cinismo, entende? Que a gente abraçou o cinismo, que a gente abraçou que, tá, não vai dar pra mudar. É isso aí. E eu acho muito curioso isso, porque todos nós somos, na verdade, da geração que estava na graduação durante os primeiros fóruns mundiais sociais, né? A gente estava lá quando Porto Alegre era a sede do outro mundo que seria possível e que a gente estava explorando e ouvindo palestra de todo mundo e tinha ciranda no gasômetro e todas as expressões que a gente pode, inclusive, ter feito muita piada ao longo de muito tempo, mas que expressavam, num certo sentido, uma não conformidade, que as coisas só podiam ser do jeito que ou elas já foram ou do jeito que elas já são. E eu acho que é isso que a gente tá sofrendo de um cinismo muito grande, né? Que é tipo, parece, e eu entendo, tá todo mundo cansado, né? E que a gente tentou e que não funcionou. Mas eu concordo contigo que onde é que esse cinismo vai nos levar? Para onde é que ele vai nos levar? É muito curioso para mim também, eu tenho certeza que vocês, se já não falaram disso no Vira, com outras convidadas, fica aí um tema interessante, mas eu acho que vocês já exploraram isso, que é essa retomada da expressão de uma feminilidade tradicional, né, que são as esposas tradicionais e por aí vai. E para mim é muito curioso, porque eu me lembro quando eu estava no doutorado nos Estados Unidos, e já tinha um papo que estava começando, sobretudo nos círculos mais progressistas, que eu, na época, já identificava como um processo bastante conservador de domestificação. Que era, não, o industrializado é ruim, então a gente tem que fazer o nosso próprio pão,
as nossas roupas têm que ser todas de fibras naturais, então alguém vai ter que estar tecendo essas roupas em casa para controlar que não vai ter nenhuma interferência de químicos. A gente tem que tingir as nossas próprias roupas. A gente tem que fazer o lanche dos nossos próprios filhos. De novo, assim, olha, quem gosta de fazer essas coisas, quem tá de boas, mais força, mais tempo para você fazer isso. Mas pensar que muitos de nós vão conseguir fazer isso de maneira sustentável é esquisito. E para mim, então, muitos anos depois, ver isso sendo apropriado pela direita é significativo, porque tem uma virada de chave, assim como essa nova direita tem uma virada de chave com várias coisas curiosas, assim. E uma delas é justamente essa, que é, olha, mulheres, vocês foram lá, votaram, foram eleitas, entraram no mercado de trabalho. Como é que isso daí funcionou para vocês? Não funcionou, né? Jornada tripla, jornada quádrupla, assédio sexual, desemprego, não tem licença maternidade. Quem sabe vocês não voltam para casa? Não era bom estar em casa? Isso me deixa desesperada, desesperada. Porque para mim é isso, é o rebote desse cinismo de dizer, olha, a gente tentou, mas não conseguiu. Ou talvez o melhor que você consiga é isso aí, que tu vai ser uma profissional bem-sucedida, mas tu vai chegar na quinta-feira de noite em frangalhos e tu vai precisar de medicamento para funcionar, porque a exigência é muito grande. E parece que não tem mais alternativa, né? Não tem, tipo, tá, e aí, o que a gente vai fazer a respeito disso? Ah, não, é o que tem. E olha só, se a gente reclamar muito, até isso vão tirar. Gabriel Divan deve estar se coçando para falar. Não, eu ia dizer, eu não sei se eu posso dizer, né, mas enfim, eu e a Bal, a gente está combinando uma coisa aí, né, sobre essa questão do livro do Varoufakis, né, vem aí, né, eu diria que vem aí, porque ele me convenceu a ler o livro também pra gente pensar algumas coisas, né, eu ainda tô na parte em que eu tô concordando com o cara, né, mas eu meio que já tenho spoilers, né, eu já sei, eu tenho uma predisposição para achar o termo muito ruim, e para achar essa necessidade de reclassificar a coisa desse jeito é muito ruim, tá? Então eu tenho a predisposição e eu tenho os spoilers, né? Eu não tenho o povo. Mas enfim, o que acontece? A gente promete alguma coisa aí para um futuro, tá? Segundo o nosso combinado aqui implícito, né? Mas enfim, eu fiquei interessado, Tati, naquela coisa de tu dizer que eventualmente a Jim Crow americana pode ter inspirado, né? As táticas e alguma planificação ou algum ideário nazista, porque, cara, nos países que se arvoram da condição de terem vencido na guerra, né, no cerne principal dos aliados, a gente encontra um lobby poderosíssimo. E a gente encontra toda uma organização de difusão ideológica fascista e nazista e coisa parecida, muito interessante, né? E que, aliás, me parece que arrefeceu com a questão da guerra, com o descalabro que foi, né? A questão Hitler e tudo mais, mas me parece que um arrefeceu não é um desapareceu. Tanto é verdade que não é da noite pro dia que nasce um monte de gente, né, marchando com bandeira nazista no meio, sei lá, de uma cidade de Connecticut ou coisa parecida. Não, né, essas coisas estiveram lá sempre, né, tá cheio de gente que sempre achou que os Estados Unidos entrou do lado errado ou coisa parecida, né, e sempre vai achar. Então é uma coisa muito maluca, né, de se pensar, porque a gente fica insistindo nessa coisa, é que nem ficar... A gente falou mal de instituições a vida inteira, a nossa vida inteira. Né? A gente foi criado falando mal das instituições, né? Voltou ao ar agora uma novela que passava quando a gente era pequeno, né? Que no remake agora, ela é basicamente feita para falar mal de instituições e que tá tudo errado e não sei o que. É claro que embora tenha uma narrativa de herói ali, né? Vai ter uma pobre na vida inteira do planeta que vai conseguir dar bem a partir do trabalho, né? E da honestidade. Mas é tudo um grande deboche. E aí do nada a gente é jogado num mundo e numa circunstância que a gente tem que falar mal das instituições. Isso é a nível de Brasil, isso é a nível de todo lugar. De todo lugar. E daqui a pouco gente que não é norte-americana, estadunidense, tá engrossando essa corrente e apelando para esse americanismo, né, para a águia americana ou coisa parecida, para dizer assim, vocês não são assim, vocês são um baluarte democrático. Eu ouvi do meu pai essa frase, esses tempos, tá? Ele estava fazendo uma crítica de mais uma das bobagens do Trump, que eu fui lá almoçar e a gente estava vendo televisão, noticiário, e ele falou assim,
Ele disse algo do tipo assim, tu vê, né, esse país, né, que sempre foi, assim, um exemplo da democracia dos... Aí eu disse, eu não vou debater nada, né, eu só vou comer um amendoim aqui, né, e tomar um whisky, né, exemplo da democracia. Mas é verdade, as pessoas, elas estão tendo que apelar para um americanismo, né, do tipo assim, olha aí, porra, como é que os Estados Unidos se sujeitam a isso? Tatiana Vargas Maia, os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas, né, há 80 anos atrás, né, em cima de 2 cidades japonesas. Os Estados Unidos se deixaram entrar na guerra para poder testar bomba atômica. Olha, eu tô com um brinquedo aqui, né, e eu preciso ir no parque e mostrar para meus amiguinhos meu tênis branco, a minha bola quadrada, ou coisa parecida. Ó, eles estão vindo provocar aqui. Não, então deixa eles virem provocar, né, que aí eles vão ver o que é bom para tosse. Bomba atômica, nós estamos apelando para um sentimento, né, de um lugar que pode ter inspirado o nazismo e simplesmente jogou bomba atômica. Várias coisas. Antes de chegar em Hiroshima e Nagasaki, Gabi, eu fiquei... Teve uma exposição, não sei se ela ainda existe, mas o Memorial do Holocausto de Houston, no Texas, tinha uma exposição muito interessante documentando isso. Como tu bem colocou, esse intercâmbio de ideias entre o regime do Jim Crow, no sul dos Estados Unidos, de segregação racial, e a experiência da Alemanha nazista, em como muitos dos intelectuais, muitas aspas aí, nazistas, né, digamos assim, os ideólogos nazistas, olharam para o que estava acontecendo no sul dos Estados Unidos e acharam muito interessante, em termos legais, em termos práticos, inclusive. E esse processo, né, eu acho que isso já denota uma coisa que está ficando mais nítida para nós, para todos nós contemporaneamente, mas que é pensar, a gente geralmente acha que regimes de extrema-direita, eles são fenômenos muito domésticos, quando a extrema-direita, historicamente, ela é transnacionalizada, e ela é transnacionalizada por esses canais de influência, de trocas de conhecimento, de fortalecimento ideológico, de financiamento, e eu acho que essa dimensão de pensar. E eu vou procurar depois a referência, tem um livro muito bom sobre isso, para deixar para o pessoal que pode ficar interessado em estudar isso mais, sobre essa troca de ideias, e colocando assim, muito do regime de segregação racial dos Estados Unidos como sendo bastante, com perdão da palavra, inovador em termos, digamos assim, dessa racialização e da elaboração de uma supremacia branca nos Estados Unidos. É do James Whitman, Tati, o livro, que é o modelo americano, assim, que se utiliza. E o Hitler citou o modelo eugênico no Mein Kampf, né? No Minha Luta, tá lá ele dizendo, olha ali, ó, até lá tem essas leis boas, né? Então se o Hitler acha bom, você já sabe. E eu acho muito curioso como, pelo menos durante a minha formação de graduação, isso não era um troço que é discutido, né? É relativamente novo, assim, a gente explorar essa dimensão da transnacionalidade da supremacia branca. E eu acho que é muito interessante, é uma linha de análise, de aproximação de todos esses problemas que é muito rica, assim, pra gente entender como essas coisas acontecem. Inclusive, Abal, eu lembrei daquela banca de TCC de uma orientanda minha que tu participou, da Nicole, que ela estava pesquisando justamente isso, para pensar nas origens da Shoah, né, de todo o processo da Segunda Guerra Mundial com os judeus europeus, a partir das experiências alemãs no imperialismo do final do século XIX, sobretudo na Namíbia, na ideia da criação dos campos pela primeira vez, né, nesse processo de segregação. Ou seja, é muito mais complexo do que a gente geralmente entende na superfície, mas eu gosto de trazer isso sempre porque, para mim, ajuda a gente não perder de vista a permanência dessas coisas que são bastante tóxicas, politicamente falando. E daí, Diva, eu vou dar uma dica cultural antes do momento das dicas culturais, mas porque eu acho que ela cabe muito bem aqui, é pensar o complô contra a América do Philip Roth, né? Que é a ideia de um nazista na Casa Branca, um nazista presidente. Só que, claro, no contexto da década de 30, e pensar como é que isso podia ser explorado ali. O livro é muito bacana, eu já trabalhei com esse livro em sala de aula e foi muito legal, assim, da gente pensar nessas ideias e desconstruir um pouco essa noção, né, que quando a gente fala de uma identidade muito romantizada, a gente está falando de uma versão de uma identidade nacional, que em algum momento ganhou a disputa política, mas tem muitas outras versões, e a gente sabe que, como tu bem colocou, muitos americanos discordam dessa versão mais romantizada. É só olhar para todas essas
digamos assim, organizações paramilitares que sempre existiram e continuam existindo nos Estados Unidos. Eles não estão concordando com essa visão muito romantizada da democracia americana ou dos americanos caçadores de nazistas. Agora, tu trouxe, né, no gancho de pensar e de complexificar a forma como a gente entende ou como a gente fala de Estados Unidos. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela contou um caso parecido com o teu, que ela estava almoçando com a mãe dela e falando sobre todas essas questões, e a mãe dela disse assim, nossa, eu acho que a gente está em apuros mesmo. E ela perguntou por quê? Ela disse assim, tu tá defendendo a democracia liberal? Eu disse, a que ponto chegamos? Exatamente, a que ponto chegamos? Estamos defendendo a democracia liberal. E é um pouco isso, né? A gente passou, eu acho que para nossa geração, sobretudo, o nosso processo formativo político, ele é um processo de entender a crítica desses, digamos assim, desses processos e desses movimentos, inclusive dessas ideias muito românticas que talvez ali no final da década de 90 e no início do século XXI já tivessem um pouco desgastadas. Então a gente é muito formado nesse processo de crítica, de dizer, não, mas espera aí, não é isso. E de fazer essa retomada de tipo, olha só a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. É meio esquisita. Semana passada, na quarta-feira, a gente completou 80 anos do bombardeio de Hiroshima, né? E subsequentemente nós tivemos o bombardeio de Nagasaki. O que tem toda uma discussão sobre isso. O Fabrício, inclusive, comentou isso no Instagram, se eu não me engano, né? De pensar como é que a gente pensa na comunidade de estudos estratégicos. Até hoje tem uma discussão que eu acho muito interessante, que é a necessidade dos bombardeios. E não é uma discussão, por mais que estejamos 80 anos depois, que está encerrada. E que quando ela é feita num nível interessante, ela tem os dois principais lados que estão articulando esse debate, tem argumentos que são curiosos, pelo menos, que são instigantes, né? De pensar, por um lado, o pessoal que ainda defende os bombardeios, de dizer que foi um jeito mais rápido de encerrar a guerra e que tem uma dimensão ética nisso, no sentido de poupar vidas, sejam elas japonesas, sejam elas americanas. Tem um lado que eu acho que está mais correto nessa história, que é pensar o absurdo do uso de uma tecnologia militar como das bombas atômicas. Tem uma outra discussão que não está necessariamente tomando um lado, mas é pensar como é que a gente constrói um tabu nuclear que vai impactar, inclusive, o uso pacífico de energia nuclear na segunda metade do século XX. Mas eu vou te dizer que desde a semana passada, que quando eu estava lendo sobre isso, sobre os 80 anos de Hiroshima, dos bombardeios em Hiroshima, o que me pegou mesmo foi pensar na fragilidade da nossa política. É isso. Essa semana eu vou começar, amanhã, quinta-feira, amanhã não, enfim, quinta-feira eu começo a disciplina de História das Relações Internacionais 2. E é a disciplina que vai do final do imperialismo do século XIX até o Reagan, né? Até mais ou menos o final da Guerra Fria, assim, não bem o final, mas até o Reagan, pelo menos. E eu faço um esforço com os alunos que é ler textos que estão muito atualizados, muito recentes da historiografia sobre essas discussões das relações internacionais, mas também de ler textos mais antigos, sobretudo desse momento da segunda metade do século XX. Porque eu acho que tem um exercício muito interessante da gente comparar o tom que historiadores e historiadoras estavam usando para falar desses eventos e como esse tom muda. E é curioso porque a gente geralmente vai falar, e a Margaret Macmillan, no livro dela sobre a Primeira Guerra Mundial, tem uma introdução que é brilhante sobre isso, que ela fala sobre o entusiasmo e o otimismo dos europeus com o início do século XX, e eu fico pensando quanto nós não reproduzimos de uma forma diferente, mas ainda assim um otimismo e um entusiasmo no pós-1945. Daquilo que eu falei um pouco anteriormente, de pensar nisso, nessa aposta romântica de que nós conseguiríamos, de alguma maneira, democratizar as relações internacionais, esvaziar elas de violência. E que parte disso é o trauma e a memória, não apenas da Shoah, mas de Hiroshima e Nagasaki também. Né? Que a gente, talvez sem repetir as palavras da Primeira Guerra Mundial, que era guerra para acabar com todas as guerras, mas que essas experiências tinham sido as experiências que definitivamente nos convenceram que nós somos capazes de coisas horríveis e que então talvez o ideal seja que a gente consiga mediar as nossas ações para que isso não volte a acontecer. E agora, 80 anos depois,
eu acho tudo muito trágico, porque se a gente volta para o começo da nossa conversa, parece que os principais jogadores, atores das relações internacionais estão desistindo disso, estão abdicando. De repente a gente pode tentar ser otimista ainda e dizer, não é todo mundo. É o Trump que está abdicando disso, são os Estados Unidos. Mas eu não acho que são só os Estados Unidos, eu acho que já teve gente abdicando disso antes. A gente teve o Putin abdicando disso antes. A gente definitivamente tem Benjamin Netanyahu abdicando disso bastante antes. Agora a gente tem o Trump abdicando da maneira dele, né? Esse personalismo, essa estratégia, essa tática esquisita de achar que está negociando num programa de auditório. Mas parece que tem alguma coisa que está mudando fundamentalmente a respeito de uma crença compartilhada, de como é que a gente se relaciona uns com os outros no nível internacional, no âmbito internacional. E isso me deixa um pouco triste. Né, eu li, semana passada saiu uma reportagem sobre isso no New York Times, comentando o movimento pacifista no Japão, que é um movimento que surge no pós-bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. E que, claro, 80 anos depois, a gente está falando dos herdeiros das pessoas que começaram esse movimento. Mas que eles mesmos estão chegando no momento de dizer que talvez a paz não seja suficiente. Talvez não seja mesmo, mas isso me deixa tão triste, sabe? Que apostar na não violência não é o suficiente. Porque tem toda uma tradição não só da segunda metade do século XX, mas do século XX de maneira geral, de apostar na desobediência, de apostar na não violência como estratégias de, digamos assim, de lidar com instituições e práticas que são muito violentas. E eu não sei para onde... De novo, para citar o Abal, esse cinismo vai nos levar. E eu fico preocupada com isso. Porque daí eu acho que sim, que é perverso, entende? Que nos 80 anos de Hiroshima e Nagasaki, a gente esteja vivendo nesse sistema internacional. Quando a gente tinha sonhado com um outro mundo. Pois é que é estranho, né? É estranho, por exemplo, a gente falar nesse contexto de Estados Unidos como bastião democrático que enfrentou o nazismo ou coisa parecida, mas assim, não foi a paz que venceu essa guerra, né? A guerra foi vencida, e me interessa o que tu falou sobre o que o Fabrício tinha mencionado e trabalhado na questão da necessidade ou desnecessidade dos bombardeios, porque parece, à primeira vista, que é muito fácil simplesmente todo mundo assinar embaixo de que foi desnecessário, né? Já estava num momento da guerra em que simplesmente pareceu uma extravagância, uma questão de luxúria, assim, né? Mas é complicado porque o que acaba vencendo a guerra é justamente alguém se colocando como a fonte de clientela de indústria bélica, alguém jogando bomba atômica, é alguém sentando em cima, né, de questão econômica, político-diplomática de uma maneira geral, né, do planeta inteiro. E essas pessoas, você está tentando evocar nelas o sentimento de que elas são contra o nazismo a partir do momento onde elas teriam que resolver um problema interno que está trazendo toda essa coisa à tona, quando não é só interno, né? Realmente, se a gente pensar bem, nós não estamos na era só do Donald Trump fazendo maluquices na internet, né? Nós estamos na era de um monte de líderes extremamente perversos que estão lidando com coisas que são complicadíssimas, né? O genocídio, né, veemente em Gaza, o dia inteiro na nossa televisão, como a gente já discutiu aqui em outro programa, né? O dia inteiro documentado, cada vez mais documentado, criança sendo fuzilada indo pegar comida. A gente está vendo essa situação na Rússia, bastante esquisita, né, que se prolonga muito além do que se esperava, onde uma pessoa... a gente ri do Trump, né, do bufonismo do Trump, mas assim, o Putin resolveu que um dia ia puxar um outro lugar para dentro da Rússia, como quem diz assim, na verdade isso sempre foi um estado nosso aqui, vamos embora, tal. Assim como estamos vendo por aí, né, uma série de pessoas que vão em nível muito menor, em termos bélicos, né, vão se ensaiando a partir de autoritarismozinhos, ozões, né, que vão se colocando. Então é realmente um momento meio peculiar, um momento triste para se falar em 80 anos ou alguma coisa parecida
daquilo que foi, né, uma das grandes marcas aí, né, da possibilidade, né, da banalidade, digamos assim. Eu não vou usar o termo banalidade do mal, né, Felipe, porque ele é meio amaldiçoado, ele traz um monte de considerações meio ruins, né, a respeito de coisa muito séria. Eu só queria dizer para ti o seguinte: Enola Gay, you should have stayed at home yesterday. Mas então, Gabi, eu acho que é isso. E eu sempre, em sala de aula, em palestras, aqui no Vira, eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, a gente lembra disso para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Política é um troço complexo. Afinal das contas é isso, não tem bandido, não tem mocinho. E talvez querer chegar num lugar ou num tipo de explicação que nos traz heróis e bandidos e vilões seja muito simplista e acaba reduzindo a nossa capacidade de entender esses processos. Mas eu tenho me perguntado muito, voltando assim para as provocações que o Abal nos fez mais cedo, tudo bem, os nossos líderes sempre foram cínicos, política é sobre mentira, é sobre manipulação, é sobre poder. Mas o que acontece quando, apesar disso tudo, ou além disso tudo, a gente também abdica da possibilidade de exigir um pouco de responsabilidade dessas pessoas? Porque me parece que é para onde a gente está indo, entende? Que a gente olha para um Donald Trump e diz, não dá para pedir nada para ele. O que tu vai esperar desse cara? A gente olha para um Trump e diz, o que a gente vai esperar? Para um Putin e diz, o que a gente vai esperar desse cara? Não dá para pedir nada dele. E eu fico pensando nesses termos, entende? O que acontece quando a gente não apenas vê esses líderes no poder, mas a gente vê esses líderes com um apoio popular muito grande. Ou seja, as pessoas, parece que é um sintoma maior, entende? Que não é só sobre eles. Parece que todo mundo desistiu, parece que a gente está tendo, assim, uma fog realista na política, entende? Que é tipo, vós quer que chegar e deixar todas as suas esperanças, porque não adianta tu querer pedir por um pouco de humanidade dessas pessoas, porque tu não vai ter, porque agora é só sobre poder, das diferentes formas que ele pode estar expresso. E isso me deixa muito melancólica, sabe? Tipo, eu fico, tá, então é isso. O que a gente faz? Pra onde é que a gente vai depois disso? A melancolia tem potencial, né? Nosso problema é com a nostalgia, né, Gabriel Divan? Nosso problema é com a nostalgia. A melancolia, ela tem uma potência na melancolia, Tati. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Tati, em relação a uma questão daquilo que tu até tinha falado antes, de uma questão mais estratégica em relações internacionais. Porque assim, quando a gente vê agora o Trump nesse negócio de não adianta conversar, não adianta falar e tal, eu queria até trazer um pouquinho aqui pro nosso caso brasileiro, né? Porque assim, a diplomacia e essas, né, todas essas tratativas sempre foi uma questão de diálogo, sempre foi uma questão de, né, nem eu nem tu. É claro que quem, né, o famoso quem pode mais chora menos também, né, tem quem tem mais poder, quem tem mais cartas, tem mais possibilidades de negociação, como é em qualquer negociação. Agora, nisso tudo de se ter a ameaça de tarifa, ameaça de agir, ameaça, né, agora de uma interferência substancial em outro país, como é o caso, né, de vou colocar determinadas restrições em cima de um ministro da Suprema Corte de outro país, né, sempre vem com aquele negócio de comentarista da Globo News, né, hippie Daniela Lima ali, né, mas enfim, de chegar e dizer, mas é que tem que tentar o diálogo, tem que tentar conversar e coisa. Eu sempre acho que tem um catch-22 nesse negócio, né, porque assim, você não conversa, diz, aconteceu porque não conversou. Conversa com ele, dá na mesma, né? Então sempre tu vai estar errado nesse negócio de buscar o diálogo nesse momento. Isso também é um pouco esquisito, né? Porque o normal da negociação é exatamente isso que a gente até tá falando em questão de outros tipos de estratégia política, né? Eu vou pedir um monte, talvez eu não vá ganhar tudo, provavelmente eu não vou ganhar tudo, mas vem alguma coisa. Agora, isso está também completamente esvaziado. Quanto a estratégias com Donald Trump, Tatiana Vargas Maia, eu assumi o poder como ditador supremo do Brasil, né? Tatiana Vargas Maia é minha ministra das Relações Exteriores. Isso já está estabelecido. Tatiana, você vai negociar coisas... Trabalho. Eu quero me aposentar. Se tu virar ditador, eu quero me aposentar, Daval. Não, eu sou ditador. É a morte de Stalin aqui. Então não tem escolha. Vocês não estão entendendo a minha ditadura, né? Vai ser, Tatiana. É isso aí ou vai ir pro Gulag, tá? Vai negociar com o Trump ou não negocia?
Ou pega mesmo e faz esse negócio tipo, mano, quer saber? Tu quer impor isso aí? Impõe e daí vamos ver em quem que estoura mais. É a pergunta de $1 milhão, né, Bal? Eu acho que dá para responder essa pergunta de diferentes formas, tá? E daí eu vou pensar e vou voltar lá para o início da nossa conversa de hoje, de pensar em níveis de análise. Toda a instituição da diplomacia contemporânea me parece estar predicada num pressuposto, que é um pressuposto importantíssimo, que boa parte da teoria das relações internacionais está predicada, inclusive, que é que nós estamos lidando com pessoas racionais, certo? É óbvio que a gente tem um monte de discussão do que significa racionalidade. As mais interessantes vão falar de uma racionalidade contextualizada ou situada. A gente vai falar de dimensões de emoção nas relações internacionais, mas eu só quero iniciar a discussão. Como o Gabriel disse, assim, o básico, o que eu preciso saber sobre isso? A gente vai pensar que, quando a gente diz que um ator é racional nas relações internacionais, que a gente tem que interpretar o comportamento dessa pessoa, desse Estado, dessa empresa ou dessa organização, a partir de um pressuposto que é simples, que é, entre duas ou mais escolhas, opções de comportamento, esse ator sempre vai escolher aquela que ele enxerga lhe dando maiores benefícios, ou seja, aumentando os seus ganhos e reduzindo as suas perdas. Então, boa parte do que a gente vê como diplomacia, seja ela bilateral entre dois estados ou ela multilateral, nesses esquemas de grandes organizações internacionais, ela está postulada nessa ideia de que a gente tem que entender quais são os interesses desses atores, o que eles querem mesmo, o que eles querem ganhar, e tentar compatibilizar esses interesses, certo? O que era um pouco do que o que a gente vê ainda, eu acho, bastante presente no discurso do governo brasileiro, assim, mais pontual, quando ele está falando ainda de negociação. Hoje de manhã o Haddad estava falando sobre isso, ele dizendo, inclusive, que tipo, inicialmente, boa parte dos países latino-americanos foram taxados com 10%, o que não é tão ruim, entende? E é tipo, então ele tá entendendo que quando a gente está lidando com negociação, tu não vai dar um ultimato para quem tu tá negociando, tu não vai ganhar tudo, talvez tu tenha que ceder um pouco e a gente vai por aí, porque processos de negociação, eles são o que a gente chama de interações repetidas. A gente não vai negociar com os Estados Unidos só uma vez, a gente vai continuar negociando com os Estados Unidos por muito tempo. Então, às vezes a gente vai ganhar mais, às vezes a gente vai ganhar menos, mas vamos por aí. Mas isso tudo está postulado na ideia de que esses dois atores são racionais e que a gente consegue fazer esse processo de mediar ganhos e perdas ao longo do curto, médio e longo prazo. A pergunta que fica é... Como é que a gente lida com Donald Trump, que parece estar quebrando com alguns desses pressupostos, principalmente porque ele está agindo unilateralmente, tá? O próprio Lula disse isso semana passada, né? Que tem um limite para o que o Brasil consegue fazer. E eu acho que isso é uma clareza diplomática de entender qual é a inserção internacional do Brasil, que é bastante importante. Sobretudo quando a gente está falando dos Estados Unidos, a gente não está falando da Argentina, a gente não está falando do Uruguai, a gente sequer está falando da África do Sul. A gente está falando dos Estados Unidos, que ainda é um dos grandes poderes. A gente pode falar de perda de poder, de queda do Império Americano, vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem, mas ainda é um dos grandes estados mais poderosos no sistema internacional. Economicamente, militarmente, politicamente. Então me parece que, infelizmente, tem limites para o que o Brasil consegue fazer. E eu acho que nesse cálculo, que é um cálculo muito complexo, e que eu acho que nenhum de nós consegue antecipar o que vai acontecer de verdade, o Trump está colocando muitas variáveis em jogo, porque não é só a economia. É política, e é política doméstica, porque daí envolve o caso dos Bolsonaros. O caso dos Bolsonaros não é sobre, meu Deus, como ele é fiel aos seus seguidores e como ele vai proteger. Não, é também, digamos assim, um instrumento útil para pressionar por outras vias interesses de grandes corporações estadunidenses no Brasil. E daí a gente vai pensar nas big techs e em toda a discussão sobre a regulamentação das redes no Brasil. Então é muito mais do que as artimanhas de um rei louco no poder e mais de um cara que está adotando um novo estilo de política, inclusive para a política internacional, para avançar interesses pontuais. Me parece que a pergunta que a gente tem que se fazer, e que eu acho que daí é a pergunta interessante, é de quem são esses interesses. Esses interesses que estão sendo avançados pelo Trump agora
Pode ser em nome das Big Techs, pode ser em nome de uma rede de uma extrema-direita global ou de outras questões que a gente pode pensar e que estão sendo materializados nesse momento a partir da taxação, eles servem aos melhores interesses dos Estados Unidos, entendido como Estado no sistema internacional ou como uma sociedade? Se não, eles estão servindo ao interesse de quem? E eu acho que pensar nesses termos nos ajuda a mapear, né? Que é um pouco de separar e não entender, e talvez entender de maneira crítica que o Donald Trump não precisa estar agindo necessariamente em função dos melhores interesses dos Estados Unidos. Ele pode dizer que ele está fazendo isso. A gente não precisa acreditar nele. E a gente pode entender que o Donald Trump, na história, digamos assim, na biografia dele, é um cara que se aproveitou de muitas oportunidades para avançar a riqueza pessoal dele e dos seus parceiros. Por que ele não faria agora que ele está na presidência dos Estados Unidos? E que são coisas diferentes. E por isso que eu digo que eu acho que essa situação é muito complexa, porque ela envolve uma dimensão doméstica brasileira, e daí eu acho que o governo federal está se comportando muito bem dentro do possível, entende? Dentro de todos esses constrangimentos. Uma situação doméstica dos Estados Unidos, os executivos e a diplomacia de cada um desses países. Tem um cara na análise de política externa, nas relações internacionais, que um pouco que, assim, vira a mesa. Acho que ele publica em 70, não me lembro agora, na década de 70, que é o Robert Putnam. E que ele começa a dizer que a gente tem que fazer análise de política externa, não pensando só Estado com Estado, mas que a gente tem que entender a política externa como um jogo de 2 níveis, que é os líderes ou as diplomacias de cada Estado negociando entre si, mas que o líder de um Estado consegue falar com a população do outro Estado e vice-versa. Então o Trump consegue se comunicar com a população brasileira. O que era ele dando aquela entrevista semana passada dizendo eu amo o povo brasileiro, né? O Lula consegue se comunicar com a população norte-americana. De novo, entrevista no New York Times, Reels pro New York Times no Instagram, etc e tal. Beleza? E eles conseguem, respectivamente, se comunicar com as suas populações. E que o resultado da política externa, assim, estou simplificando terrivelmente a teoria do Putnam, mas é o resultado desse jogo e de pressões que são distintas e que correm em sentidos diversos. E eu acho que, claro, Putnam é só uma das formas às vezes mais populares de se pensar política externa, final do século XX, início do século XXI, mas eu acho que ele ainda nos dá uma intuição interessante e relativamente acessível para pensar o que está acontecendo, que não é só sobre o Trump, em primeiro lugar. Não é os Estados Unidos e o Brasil, tanto que semana passada mesmo a gente já teve movimentações interessantes em termos de exceções para o tarifaço, porque a gente tem pressões diversas acontecendo, mas que, ainda assim, em termos tradicionais de relações internacionais, os Estados Unidos têm muito mais poder do que o Brasil. E que isso nos impõe limitações que podem trazer mais perdas para o Brasil do que ganhos. E aqui eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não quero ninguém dizendo que ouviu a Tatiana falar no Vira Casacas que tinha que aceitar as determinações do Trump. Não é isso. Mas é de entender que o governo brasileiro está, sim, numa sinuca de bico, porque ele vai ter que mediar muitas coisas difíceis em termos de economia, em termos de política doméstica, nas próximas semanas, e que a gente ainda não sabe os resultados disso. Então, Brasil com S, discurso soberanista, e agora a gente está tendo um revival nacionalista, ótimo, acho que é parte de uma ferramenta política que o governo está fazendo bem aproveitar e utilizar. Não é à toa que a gente viu, acho que uma das últimas pesquisas da Quest coloca o Lula na frente de todo mundo, né? Óbvio. Eu já falei isso mais de uma vez aqui no Vira. Nacionalismo é uma ferramenta poderosíssima para a mobilização política e o governo do PT está fazendo bem de mobilizar ela, estrategicamente. Agora, em termos internacionais, o que eu faria se eu fosse chanceler do governo de Philip Cabal nessa situação? Eu não sei se eu conseguiria fazer muito além do que o governo atual do Lula com o Haddad estão fazendo. Porque eu acho a situação, assim, impossível. E ela é tão impossível porque ela é impensável. Pelo menos no pós-1988, que a gente mantém relações muito boas com os Estados Unidos de maneira geral. Então, até nisso ela é muito inédita, né? A gente pode pensar o pós-45 e daí a gente tem oscilações bem importantes. Inclusive, durante a ditadura militar temos oscilações importantes. Mas no pós-88 é muito novo. E, de novo, nós estamos todos ainda numa arquitetura do sistema internacional que estava tornando
relações bilaterais cada vez, ou pelo menos tentando tornar relações bilaterais cada vez mais obsoletas. Então eu acho que a minha resposta iria por aí. Talvez eu não fosse talvez tu tivesse que me demitir, Abal, depois dessa questão como chanceler, porque eu não sei se eu ia conseguir te ajudar tanto assim a sair dessa situação. Agora, só deixa eu fazer um adendo, dada a minha resposta, deixa eu fazer um adendo que a tua pergunta me lembrou. Se eu não me engano, lá no capítulo 5 do Era dos Extremos, tá? Acho que é ali pela página 150, o Hobsbawm vai nos dizer que o grande problema das democracias liberais ao lidar com o nazifascismo é que eles se viam numa certa saia justa, que era, se a gente admite que o fascismo é a guerra, como é que você negocia com um fascista? Esse eu acho que é um dilema maior, que ultrapassa a questão pontual do Brasil. Agora, ultrapassa, inclusive, digamos assim, a dimensão estatal dessa situação. Mas eu acho que é uma pergunta que está cada vez mais atual, assim, infelizmente. Não que a Tati já tenha lido várias vezes esse livro, mas ela sabe o capítulo e sabe a página, Divan. Ali pela página, né? Pode ser na 149, né? Entre 149 e 152, assim, tá isso aí. Eu não quero nenhuma responsabilidade no governo ditatorial Abal. Eu queria que a gente institucionalizasse o cargo de parça. Aí fica os parça ali, né, na piscina. Né? Não, Gabi, eu acho que tem que ser ministro do esporte, entende? Não quero ninguém me ligando, tá? Eu quero ser parça só. Não, mas aí, eu não quero fazer. O assessor vai receber as ligações. Eu não faço nem vai ser o meu Strange Love. Diva, quer falar alguma coisa ou vamos para nossas dicas culturais? Já tá bom o tamanho pro senhor. O senhor que manda. Não, eu não mando nada. Se falar mais alguma coisa nesse episódio aqui, né? As pessoas elas vão entrar em choque anafilático, porque já tem tanta informação, parece que a gente está falando aqui há 80 anos. Aqui é muito impressionante, né? E, enfim, eu acho que dá para passar para as nossas dicas culturais, até para falar um pouquinho mais agora, mas não necessariamente, né, de temas tão desgraçados. Ou sim, porque as dicas culturais aqui valem tudo, né? Vale o que você quiser, vale qualquer modalidade de coisa que você queira indicar. Felipe Abal, o que você indica para nós? Sabe que ontem, Gabriel, eu peguei e fui ver uma dica dada no Vira Casacas que eu não tinha visto ainda e era uma dica dada por você, né? Eu vi o filme, em português ficou como O Perigoso Adeus, né? Agora eu tô tomando cuidado para não me confundir aqui, né? Gabriel tinha dito, Tati, assim, ó, tem um filme que é baseado no livro do Chandler e é dirigido pelo Robert Altman e tem um gato amarelo. Eu digo, tá, convencido. Tem 3 coisas aqui que me chamaram a atenção. Então, assim, a capa é horrível. Se tu vê a capa do filme, tu não assiste. Mas existe uma longa tradição de filmes que têm capas horríveis e que são muito bons, né? Então fui assistir realmente, assim, ele é um filme muito legal, ele é um filme muito bem feito, o Altman é demais, então não vou falar do filme, mas terminou ele, assim, né? E também não dá pra falar do final, né, Divan, por causa que tem um troço, né? As últimas coisinhas, assim, são, tipo, fica, o que tá acontecendo? Mas eu nunca li o livro do Chandler. Eu nunca li, né? Que o livro é O Longo Adeus, né? Ele não é O Perigoso Adeus, ele é O Longo Adeus. Então, na verdade, uma dica é do que eu fiquei com vontade de fazer e eu vou fazer. Então, eu vou comprar O Longo Adeus do Chandler, porque a história do filme é muito boa. E eu li que não é igual a do livro, né? Que o livro é diferente do filme. Então, na verdade, é uma dica de quem quiser me acompanhar para ler O Longo Adeus do Raymond Chandler, porque eu, assim como Divan, a gente gosta muito de coisinha de detetive, né? É Bosch, né? Todas essas coisas assim. Então eu vou ir atrás dele, eu vou ver então aqui as aventuras aqui envolvendo o que aconteceu com o detetive Marlowe, né? E seu amigo Terry Lennox. Cara, o Elliot Gould tá absurdamente bom no filme. Assim, só aquela parte lá do começo que ele começa a debochar dos caras da polícia lá, né? Quando ele vai ser interrogado, aquilo lá já vale o filme inteiro. E o louco mais fuma do que respira. Assim, ele nunca tá respirando ar, é só fumaça, ele só respira fumaça. Cara, assim, ó, tudo no filme é maravilhoso. Tanto é que eles transportam aquela coisa no ar pros anos 70, né?
Então o cara chega em casa, tem aquele bando de mulherada de topless fazendo meditação tântrica, assim, boa tarde, senhor Marlon, boa tarde e tal, né? É uma loucura. Quer vir aqui? Não vou, eu tenho que dar comida pro meu gato. O gato. E o gato deveria ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante, porque assim, a sequência inicial do gato é um negócio... A Tati deveria ver esse filme, né? Porque, assim, ó... Notei já. Sinceramente, é a maior desempenho de um gato em todos os tempos, assim. É uma coisa muito impressionante. Se fosse hoje, eu diria que era inteligência artificial, robô, coisa parecida. Não, o gato está atuando, de fato, sim. É muito bacana. Bom, eu vou trazer aqui 2 dicas culturais. A primeira é um livro que eu resolvi ler mais por uma questão, né, para abraçar o capeta, né? Não é o do Varoufakis que eu tô falando. Eu tô dizendo que eu não aguento mais o frio, a Tatiana também não aguenta mais o frio. Não, deu. Ninguém aguenta mais, né? E aí eu tava lendo esses dias e veio uma recomendação, né, alguma crítica, alguma coisa, eu simplesmente topei na internet, a moda antiga, com alguém falando sobre o livro A Raposa Sombria, né, e o autor, eu tive que ir no YouTube para ver alguém pronunciando o nome, né, porque ele é da Islândia, e ele só tem um nome, ele é muito estiloso, né, é o Sion, é S-J-O-N, né, com acento, né, Sion. Esse autor, pelo visto, né, é o bambambam islandês, né? Eu confesso que, né, dos conhecimentos de Islândia, né, a gente não vê nem muita coisa se passar na Islândia, né? Tem aquele livro do Hugo Mãe, né? A Desumanização, para quem gosta da Björk, de repente, né, alguma referência aí, mas a Islândia é uma coisa muito louca, né? E aí é um conto de costumes, né, que vai retratar coisas que tem a ver com um vilarejo na Islândia, né, há muito tempo atrás, e também tem uma sacada meio onírica no livro, né, a sequência inicial, né, que dura um bom de um tempo, escrita de uma forma meio poética, meio interessante, de um cara caçando uma raposa do Ártico, num gelo, numa coisa que ele não sabe se ele tá delirando, se ele tá vendo a raposa, se ele não tá, é muito bacana. E eu pensei, bom, já que eu tô morrendo de frio aqui, eu não aguento mais o frio, né, eu tô gravando o podcast com uma mantinha no colo, então eu vou ler sobre isso, sobre um cara na Islândia que tira a roupa e fica na neve para botar a roupa para secar no sol, né? E fica pelado na Islândia. É mais ou menos assim que eu tô me sentindo. Mas enfim, uma literatura que eu não conhecia, um autor que eu não conhecia, e aparentemente, né, é o grande nome islandês aí. Vamos ver. E a outra dica é bem trivial. É bem plain, né? Bem standard. Eu terminei na outra semana a última temporada do The Bear. Eu gosto muito dessa série. Eu não sou como a maioria das pessoas que viu grandes problemas na terceira temporada. Eu só achei a terceira que ela está comprovando o que eu vou falar sobre a quarta aqui, né? A série já está continuando só porque tinha que continuar, né? Não tem mais muita coisa que aparecer, não tem mais muita coisa que mostrar. Já está engatilhado uma próxima temporada que eu torço muito, muito, né, entusiasmadamente para ser a última. E, enfim, é isso, né? Eu acho que já deu o que tinha que dar. Agora, tem algumas coisas muito bacanas, né? Continua sendo a série que eu nunca vi nada igual em termos de que eu adoro todos os personagens, eu torço muito para todos eles, eu sou apaixonado por todas aquelas pessoas, eu quero que elas sejam felizes na vida, todas elas sem exceção. E tem pelo menos um episódio, eu não vou dar grandes spoilers, né? Mas eu precisava falar isso, que tem um episódio que ele faz quase que o contraponto àquele episódio infernal lá da reunião de família, né? Que tem na segunda temporada. E é um episódio do casamento, onde lá pelas tantas está todo o elenco basicamente embaixo da mesa, sentado embaixo de uma mesa, né? E tem um motivo para eles estarem lá. E eles tiram uma foto tão bonitinha, uma selfie assim, quase todo o elenco, e aí o personagem do Richard recebe essa selfie, né? E eles todos se auto-intitulam, embora não sejam da família, eles se auto-intitulam The Bears, né? E aí tem aquela fotinho. E eu tava falando sobre isso aí esse tempo na rede social, e eu fui pesquisar, eu disse assim, vamos ver se tem mais alguém que gostou disso aí, vamos fazer aquela pesquisa assim, né, pra ver se a gente encontra alguma coisa engraçada. Aí eu pesquisei The Bears na barra de pesquisa e aí veio umas coisas meio estranhas. Mas enfim, é isso que eu queria dizer, tá? Tu fez os meninos do Brasil, né? Tu fez os meninos do Brasil. Ontem, gente. Exato. Mas eu fui tão feliz, eu disse assim, ó, vamos ver se alguém achou tão bonitinho o episódio como eu, The Bears. Aí enfim, deixa pra lá. Essa é a minha história, né? Primeira coisa, eu avisei que ia dar merda nesse negócio de terceira, quarta, quinta temporada do The Bear. Falei, tinha que ter terminado na segunda. Tu conhece a minha história do Meninos do Brasil, Tati?
Não. Passei 2 meses tentando baixar o filme, né, sobre os clones do Hitler e tal, no uTorrent, nem 1000. E vindo coisa, quando chegou, era um pornô gay. Claro, os meninos do Brasil. O que poderia ter sido? O que poderia dar errado? Pirataria com esse nome, Fabal. Né, em 1998, né? É claro que era isso aí. Tatiana, dicas culturais. Tenho 3. Uma literária, 2 televisivas. A literária é um livro que se lê numa sentadinha, assim, porque ele é curto, ele é maravilhoso. Não está traduzido para o português, infelizmente, mas se chama Convenience Store Woman, a mulher da loja de conveniência. E ele é de uma autora japonesa, tô lendo o nome dela para não pronunciar errado, Sayaka Murata. E ele foi publicado em 2016. Então ele é um livro bem de literatura japonesa contemporânea. E ele tem uma pegada muito interessante, eu não vou falar grandes coisas porque é um livro curtíssimo, então não quero dar muito spoiler, mas ele acompanha a vida, assim, 1 ano, eu acho, na vida de uma mulher que trabalha, que tem 36 anos e que desde os 18 trabalha em tempo parcial numa loja de conveniência em Tóquio. Só que a partir desse contexto ela vai discutindo todas as questões sobre ser mulher no Japão, sobre ser solteira, e as implicações, e as pressões, e as expectativas. Eu achei, assim, espetacular, e um livro gostoso de ler, interessante, super bacana. Eu só vou, atenção, eu vou corrigir Tatiana Vargas Maia aqui. Por favor. Ao vivo, atenção. Não, tô brincando, é que eu acho que esse livro é publicado no Brasil com o nome de Querida Combine. Será? Será que não é? Porque assim, é da Sayaka Murata. Não sabia. Querida Combine, continuando o trabalho da juventude em uma loja de conveniência. Sim, senhora. Porque Querida Combine é as lojas de conveniência. Melhor ainda, dica. Ótimo. Olha aí. Livro. Ai, que coisa boa. Fiquei feliz agora. Ótimo, É que então. Combine é o nome da loja de conveniência, né? Daí Isso, a Querida Combine. Ai, não sabia. Adorei. Então aí, ó, viva. em português. Excelente. Eu realmente não sabia. Eu tava lendo ele em inglês porque ele apareceu no meu Instagram em inglês. Eu comprei, não sabia. Tá. Maravilhoso o livro de qualquer maneira. As dicas televisivas são 2 séries da Netflix. Uma que eu já devia ter assistido há muito tempo e não assisti, e que daí eu tô descobrindo que muitas pessoas não assistiram e precisam assistir, que se chama Derry Girls. E ela é uma série que tem apenas, a Bal já assistiu pelo visto, 4 temporadas, com 7 episódios cada uma, episódios de 20 minutos, então ela é assim, perfeita, ela não sofre do problema de não saber como terminar, e ela acompanha um grupo de 4 meninas em Derry, na Irlanda do Norte, durante todos o processo, né, de secessão ali no final na metade da década de 90, na verdade, as tratativas de paz e por aí vai. E é das coisas mais engraçadas e sensíveis que eu já assisti na minha vida. Não tem um episódio ruim, é maravilhoso, vocês precisam assistir, tá? Essa é a primeira televisiva. A segunda eu ainda não terminei, mas eu tô apaixonada já, é a versão de Decameron, que a Netflix gravou ano passado. Então tá bem recente, e tá uma adaptação maravilhosa, engraçadíssima, com atuações incríveis, e o roteiro, assim, eu acho que é a melhor adaptação, olha que ousada que eu vou falar agora, de Decameron que eu já vi na minha vida. Mas assim, tá maravilhosa, tá muito bacana e tá engraçadíssimo também. Derry Girls é muito bom. Eu não assisti o Decameron ali, mas o Derry Girls é muito bom. E assim, elas conseguem ser engraçadas, tocar em política, tá tudo ali, assim, o que tem, quando elas vão viajar, vão pra fora e coisa, e tem as freiras. Meu Deus, é muito bom, cara. É perfeito. Muito bom. Mas Decameron vale a pena também, essa última adaptação tá bem bacana. Como diria o nosso amigo lá, não é Irlanda do Norte, é norte da Irlanda. Maravilha, dicas anotadíssimas aí, só coisa boa. Tem série pra você ler, tem livro pra você ler, tá cheio de coisa aí pra ver, né? Tem filme pra baixar sobre os nazistas aí no Brasil, né? No Soul Sick. Tem família pra procurar no Google. Vai no Casar lá e baixa esse filme aí que você vai gostar. Google Imagens ali, The Bears. Isso, The Bears. Jogue The Bears no Google. Não, no Google até que aparece uns ursinhos, umas coisinhas assim, mas aí tu vai pra rede social onde só tem marginais, né? Onde só tem pilantra e marginal, né? Aí só dá, enfim, né? Enfim, vamos lá. Pelos poderes de Grayskull, eu acho que nós temos aqui um vira-casacas. Tati, muito obrigado. Adorei, gente. Excepcional, como sempre. Agora a gente vai ali dar uns vivas e depois terminamos de verdade. Obrigado, Tati.
Valeu! Beijo, Cris. Bom restinho de semana. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel, terminado o episódio, bom pra caramba, a gente avisou lá no início, a gente fala aqui, é bom demais, a Tati é sucesso, cara. Eu tô cansado, mas cansado naquele nível de quem, né, fez um exercício bom, né, ou está extasiado com alguma coisa, mas a gente não pode estar tão cansado assim, porque ainda tem que mandar carinho, mandar alô, mandar agradecimento, os vivas do Vira Casacas, os famosos salves. Isso aí, cara, vamos começar aqui, eu vou mandar um salve especialíssimo, Gabriel Divan. Um salve pra uma pessoa que agiu tipo James Bond, sabe, assim, ó, não sabem, as pessoas não veem, as pessoas não sabem, as pessoas não conhecem, não tem nem ideia, mas ela salvou o mundo, né? Ela salvou o mundo e é desconhecida. Não, mas o James Bond, pra quem é um espião muito secreto, ele é muito extravagante. Ele aparece que carrão e ternos e chega causando no cassino, né? Enfim, né? Não, mas assim, ó, essa pessoa aqui salvou o Vira Casacas essa semana e vai ganhar um salve hiper especial. Essa aí salvou. A nossa amiga Domênica Mendes, cara. Eu diria que tá mais pra Vingadores, cara. Ela salva e aparece. E aparece agora, vai ter cena pós-créditos, tá aparecendo os pós-créditos do Vira Casacas, né? Não, tá louco. Grande Domênica. Olha, pra quem não sabe, a gente até comunicou nas redes, tivemos alguns problemas com a estocagem, Felipe. Né? O setor do estoque, né, deu algumas, como é que se chama mesmo, né, inconsistências, digamos assim. Aí precisamos contar com a especialista, né, e se você aí trabalha com podcasts e edição e tudo mais, né, sugerimos também que, eventualmente precisando, vá com os melhores, vá com a melhor, que tal? Então um beijo para a Domênica, um grande abraço e a recomendação, né, de que trabalho de excelência aí no que diz respeito a soluções, né, para programas como o nosso aí é com ela. Bem-vindo à família Vira Casacas, Domênica, já é considerada ali, salvou a gente, é da família. O que tu tem mais aí de salve, Gabriel? Cara, eu tenho um salve para duas pessoas aqui, né? Duas pessoas muito especiais, muito queridas, né? Com quem estive aí nos últimos dias, né? Partilhando de grandes momentos aí, né? Grandes papos, grandes filosofias, né? Que é a nossa querida Karine Agatha França, nossa ouvinte antiga aí, né? Pesquisadora, esteve aí em curta temporada, né, no Passo Fundo, nos encontramos, matamos a saudade, trocamos ideias, aí foi muito bacana. A Karine estava acompanhada por uns jovens, né, então assim, até dado momento da noite eu acompanhei, depois os jovens queriam ir para um outro lugar lá, né, fazer coisa de jovens, né? aí eu disse assim, não, eu vou para casa, mas ficou bacana, né, porque pude reencontrar a Karine, a gente pôde, né, trocar ali as últimas impressões, a gente não se fala tanto aí nos últimos tempos, né, depois que ela se mudou para Florianópolis, melhores ares, né, Florianópolis, né, sabe como é que é? Bom, e quem tava quem tava junto, eu não sei se tu conhece essa figura, né? Conhece a Cristina Carla Rodrigues? Ah, sim, claro, com certeza absoluta. Parece que conhece, né? Anda por aí, né? Isso. A Cristina é assim, né? Ela é apoiadora do Vira Casacas, ela é ouvinte antiga também, então ela acha que ela pode falar o que ela quiser, assim, né? É uma coisa assim, né? Tá por cima da carne seca, né? Ela chega lá entregando ali umas verdades na cara do sujeito, mas tudo bem, eu gosto dela mesmo assim, né? É a minha sina, né? Sabe como é que é? Então é isso, né? Um beijo pra Cris também, né? Foi muito bacana aí, nos encontramos e foi uma noite muito bacana, mas como eu disse, né? Pelas tantas, o cara se dá conta que ele não é mais jovem, então aí ele se retira, né? É assim que, né? É importante ter essa noção. Exatamente. Grande abraço para elas. Aqui eu acho que também tu conhece uma figura que nos mandou mensagem no Instagram chamada Aliesca Fabris, conhece? Olha aí, Aliesca de novo aí, marcando presença, que bacana. Ela mandou mensagem no Instagram falando de mim, falando de ti, falando de, nossa, foram meus professores, que coisa bacana, etc e tal. Poxa, é tão bom, né, Gabriel, de a gente ser lembrado depois. Às vezes o cara tá dando aula e diz assim, ninguém nunca vai lembrar de mim. Ninguém nunca vai lembrar dessas aulas aqui. Estou falando para as paredes, como tem aquele livro do Lacan, né?
E não, as coisas não são assim, né? Então é muito bom saber. Um grande abração pra Aliesca. Olha, que legal, Aliesca. Valeu aí, obrigado pela audiência. Quem também deu o ar da graça através do e-mail foi o Márcio Carvalho, que mandou então pra gente o seguinte, ó. Sou ouvinte já tem um bom tempo e apoiador desde 2022. Mas é a primeira vez que escrevo pra vocês. Tenho um pedido. Podem mandar um salve para Fofurinha Ravena, David Bowie e a gata Marceline, que é da raça Flow. Essa é a raça Flow, né, Gabriel? Ah, tá. Eu ia dizer que é uma raça meio estranha, né? Mas eu sempre lembro que tem um filme também, né? Esse termo... Não é do podcast. Não, esse termo ele fica meio, né? Tipo assim, droga e salada, né? Ele vai pro filme do gatinho. Tá, é o David Bowie, é a Fofurinha. Fofurinha Ravena. E a Marceline. Nossa senhora, que coisa séria. Então, um grande, não sei o que se dá pra gato aí, mas é isso aí, né? E ele, claro, né, acompanhado de fotos, que foi a neta que ajudou a escolher, assim, ela fez um trabalho de curadoria fantástico com as fotos que foram enviadas. Aí. Então, Márcio, muito obrigado pelas fotos, muito obrigado pelo apoio, grande salve. Quer mandar bichinho aí, manda foto, né? Pelo amor de Deus aí. A gente não quer nem Dona Maria, nem bichinho hipotético aqui. Isso aí, não sabemos se é verdade, quero fotos. Mais algum salve, Gabriel? Fora o salve aquele pra todo mundo que nos escuta, pra todo mundo que tá com a gente aí, pra todo mundo que comenta, pra todo mundo que joga pra cima, né? Acho que não tem mais nenhum. Então tá, somos só homens normais, homens inocentes. Ex-jovens, né? Ex-jovens. Inocentes. Um dia fomos. Falou! Tchau, galera! We're just normal men. What do you mean, normal men? We're just innocent men.